Tá? Bem, eu vou-me apresentar o meu nome é Francisco Rebelo. Vou falar com o português de Portugal. Não parece do Brasil, Rio de Janeiro. Também sou brasileiro, dupla nacionalidade, português e brasileira também. Tenho passaporte brasileiro, porque com o passaporte de Portugal eu consigo viajar para mais longe, não é? É mais fácil. De qualquer forma, sim, é um prazer voltar aqui ao Brasil, tanto que também é o meu país, também, e que adoro. Quero agradecer ao professor Veronese, ao professor também Nuno pelo convite para estar aqui. Espero poder contribuir para esta discussão. Okay? Eu pus aqui um tema, ergonomia na era da inteligência artificial. Nós vivemos numa nova era e temos que ter consciência de que são novos desafios também que vão colocar. Penso que vai haver momentos de discussão, em particular, será que a inteligência artificial vai substituir o ergonomista ou não vai? Enfim, vamos falar também um pouco sobre isso. Para mim não vai, ok? Já para ficarmos descansados. Enfim, portanto, eu sou professor na Universidade de Lisboa. Portanto, tive muitos anos como coordenador de uma licenciatura, uma graduação em ergonomia. Depois também estive no mestrado em ergonomia. Entretanto, passei para uma outra faculdade porque eu gosto de mudança, gosto de ter novas experiências. Atualmente estou numa faculdade de design e de arquitetura também, em que estamos a introduzir a ergonomia nessas duas áreas, mais a nível do que é o projeto. E, enfim, qualquer dia passo para a engenharia, enfim, estamos sempre a mudar de um lado para o outro e a mudança faz-nos bem, porque lança novos desafios. Em Portugal tenho recebido muitos alunos para estudar, seja no mestrado, seja no doutorado. Doutorado temos imensos alunos. Eu já orientei quase meia dúzia de alunos doutorados aqui no Brasil, okay? Que fazem doutorado em Portugal e fazem doutorado ligado ou em sanduíche, ou então fazem doutorado em que estão em Portugal durante um mês e depois voltam outra vez ao Brasil, e a orientação é feita sempre via net, portanto via Zoom ou pela internet. Bem, mas voltamos, se alguém quiser alguma curiosidade ou alguma pergunta para fazer, estou à vontade. Alguma curiosidade para ver a interação? Não? Ok, então vamos começar. Mas não se inibam, por favor. A pior pergunta é aquela que fica por fazer. Okay? Ergonomia na inteligência artificial é um desafio que todos nós estamos a ter, mas também são oportunidades. E é muito importante pensarmos que qualquer desafio traz novas oportunidades. E essa nova oportunidade que eu venho aqui trazer, okay? E venho trazer a partir... Não está passando lá. Não, ele aqui está passando. Sim, ele está passando. Mas não está passando lá. Não estou vendo, é. Ok, aqui é apenas um problema técnico. Ok. Pronto, também deixo ficar ali o meu endereço de e-mail, se quiserem contactar comigo. Mas vamos passar então à frente. E eu vou começar por lançar aqui uma primeira afirmação, que é o primeiro desafio. Hoje, a maioria dos problemas para a ergonomia não existem por falta de conhecimento. A ergonomia, apesar de ser uma ciência e uma disciplina relativamente recente, quando se compara com outras áreas, como a medicina, enfim, algumas engenharias, ela tem um corpo de conhecimento bastante sólido e tem vindo a trabalhar ao longo dos anos com muita investigação, com revistas científicas internacionais e com uma comunidade científica internacional muito interessante a trabalhar em ergonomia e a criar conhecimento em ergonomia. Okay? Há pouco, na semana passada, eu falava com uma colega, vamos criar também uma nova graduação em ergonomia em Portugal, que está ligada com a inteligência artificial e com os desafios da inteligência artificial e da robótica e dos robôs, a nossa interação com os robôs, enfim. E um colega dizia, isto requer novas metodologias em ergonomia. Eu digo, não, a análise ergonómica do trabalho é suficientemente forte e suficientemente abrangente para podermos usá-la de forma conveniente naquilo que é a avaliação
da atividade humana e as consequências para mim, para o sistema e para o planeta. Nunca esquecemos que aquilo que nós fazemos não é só no trabalhador, mas também é toda a consequência para a vida planetária. Portanto, existe muita coisa. Agora, na minha opinião, existem ainda problemas que não conseguimos, existem alguns problemas porque não conseguimos gerir a complexidade do trabalho à escala real. E o que é que eu quero dizer com isto? Gerir a complexidade do trabalho à escala real significa sermos capazes de dar soluções que permitam resolver os problemas. Okay? Eu posso ter o melhor diagnóstico do mundo, super rigoroso, com base no conhecimento forte, mas se eu não consigo dar solução para a empresa, se eu não consigo gerir o problema, se eu não consigo permitir que a empresa consiga resolver esse problema e gerar mais-valia a partir daí, a ergonomia passa a ser apenas um custo, não é? Um custo que temos que pagar e temos diagnósticos bonitos, temos relatórios super interessantes do ponto de vista do relatório, mas se nós formos analisar, aquilo serve para quê? Não é? Eu vou contar uma história já agora para ilustrar aquilo que eu estou a dizer, é um caso real. Nós, embora eu esteja na universidade, nós fazemos muita consultoria para empresas e trabalhamos com várias empresas, e uma empresa nos chamou e perguntou assim, olha, nós temos aqui os problemas psicossociais, não é? Temos aqui vários problemas da empresa, isto afeta a nossa produtividade, afeta a satisfação, o clima organizacional da empresa, e já fizemos estudos, temos aqui um relatório, aplicamos a técnica, não vou falar em nomes agora, A, B, C e D, temos aqui os relatórios todos, já fizemos tudo, e agora eu perguntei, mas diga lá, então, mas o que é que querem de mim, não é? Já fizeram tudo, já têm os relatórios, já têm os elementos todos, e eles responderam, mas nós não temos soluções. Temos relatórios, mas não temos soluções. E o que nós queremos de si é soluções, porque ouvimos dizer que trabalha mais nas soluções, queremos ser soluções, queremos ser como é que nós vamos mudar. Não queremos relatórios, eles brincavam, com códigos de cores, vermelho, amarelo, porque isto não nos serve de nada. Quer dizer, dá para priorizar aquilo que nós temos que olhar, mas nós queremos dados muito concretos. Devem estar a pensar porque é que eu tenho esta ponte aqui, não é? Portanto, temos uma ponte bonita, depende da perspectiva, mas uma ponte interessante, e a ponte serve para passar de um lado para o outro, não é? Na realidade. E o objetivo é que ela permita passar, não seja só uma ponte, não é? Mas se ela tiver um buraco no meio, ela não permite passar e, portanto, o objetivo não está. Não basta ter uma ponte, temos que ter uma ponte que funcione, isto é, que permita a passagem de um lado para o outro. E este, digamos, que é um ponto de situação que eu trago aqui como crítica também à ergonomia. Eu trabalho em ergonomia há 30 anos, mais de 30 anos até, portanto, e já faço consultoria a empresas, a várias empresas, do setor automóvel, não só, há muitos anos, e sinto essa necessidade, portanto, em relação a isto. Nós não queremos buracos que impeçam a passagem, que impeçam a modificação do trabalho. Portanto, a ergonomia tem como objetivo transformar o trabalho, não é? E se nós não somos capazes de o transformar de forma eficaz e de gerir essa transformação, não conseguimos fazer nada. E é nesta perspectiva que eu coloco que aprendemos a medir com enorme profundidade, e vocês vão ver as técnicas que existem atualmente, elas medem com muita profundidade, elas dão muitos resultados, dão relatórios bonitos, dão tudo, mas temos dificuldade em transformar essas medidas ou esses resultados em ação. Ação significa em mudança. Okay? E é esta a motivação que me traz aqui hoje, é esta a motivação que me leva aqui a trazer um novo desafio, que é onde é que entra aqui a inteligência artificial, não é? Porque eu digo que a inteligência artificial vem-nos trazer oportunidades e não ameaças. Ela é uma ameaça, ela pode ser considerada uma ameaça se nós cruzarmos os e se nós não fazemos nada. Aí ela é uma ameaça. E é uma ameaça ao desemprego. Não tenho dúvida nenhuma em relação a isto. Agora, se nós tiramos partido dela, isto é, se nós estivermos com ela, ela não é uma ameaça, ela é uma oportunidade. E é dentro deste elemento que eu vou explicar porque é que ela é uma oportunidade para a ergonomia. E vou colocar aqui 3 pontos importantes para a ergonomia e que são importantes para esta estratégia de mudar o trabalho, de definir ações. A primeira, e já tem aqui uma forma,
ok? Gosto muito de fórmulas também. A inteligência artificial é igual à escala, mais velocidade, mais consistência, ok? Sem escala, ficamos presos a casos isolados. Isto é, quando temos que fazer uma intervenção, não vamos intervir só numa área, temos que intervir em todas as áreas, porque, na realidade, uma empresa, uma organização, ela é sistémica, ela tem vários braços, ela está interrelacionada entre si. Se eu tentar resolver o problema aqui apenas, vai ser difícil porque eu não vou conseguir, porque há relações formais que se estabelecem em todas as áreas, não é? E isto é difícil fazer-se, porque isso implica recursos, implica muito trabalho, implica muito tempo para só obter essa informação. A inteligência artificial permite esta escala, isto é, permite que eu consiga rapidamente recolher muitos dados, muita informação e com ela poder processar e poder trabalhar com ela. A análise ergonómica tradicional, ela demora muito tempo a obter resultados, muito tempo, e não há... E na era da inteligência artificial, na era que nós estamos a viver atualmente, tempo é dinheiro, perdemos tempo, perdemos oportunidades, perdemos tempo, perdemos capacidade de intervir, ok? É muito importante, realmente, esta questão da escala. O outro problema que tem a ver com a velocidade, isto é, queremos soluções para já, não queremos soluções para daqui a um mês, ou daqui a 2 meses, ou daqui a um ano. E se nós não formos rápidos a obter essas soluções e trabalhar com essas soluções, perdemos oportunidades, perdemos a possibilidade. O ideal não é, eu faço uma análise, desenvolvo um relatório, demoro um mês a fazer isso, até mais, eventualmente, se for uma organização muito grande, entrego o relatório, no relatório tem algumas medidas, mas um mês já mudou muita coisa, ok? Um mês já entraram novos trabalhadores, já mudou a organização, já mudou de vários aspectos. E se a resposta não é online, em tempo real, ok? Eu não tenho em tempo real a possibilidade de visualizar o que acontece na empresa, onde é que está o problema, foi resolvido, não foi resolvido, o que é que acontece, perco a oportunidade. Perco porque a mudança, a velocidade, vocês trabalham na indústria, sabem isso melhor do que eu até, sabem perfeitamente que o que é válido hoje não é válido amanhã. E as coisas mudam muito rapidamente. Se nós não tivermos um sistema que seja capaz de ser flexível, que seja capaz de atualizar em tempo real o que é que está a acontecer, perdemos oportunidades, e perdemos oportunidades que são cruciais para o desenvolvimento da própria empresa. Eu vejo a ergonomia na questão da eficácia, isto é, a ergonomia para mim faz sentido se, para além de reduzir os aspectos ligados com a saúde dos trabalhadores, com a segurança dos trabalhadores, venha também melhorar a produtividade da empresa, venha melhorar a eficácia do sistema produtivo. Não é que o outro não seja bom, atenção, é fundamental, mas também temos que pensar que tem que ser eficaz. E para ser eficaz, mas para ser eficaz a nível da saúde, temos que agir rapidamente e temos que ter capacidade de diagnóstico com muita velocidade. A inteligência artificial permite isto, permite sermos rápidos a fazer o processo. Temos aqui mais uma vantagem de performance do ergonomista neste processo. Finalmente, os aspectos da consistência. Sem consistência, não conseguimos gerir nem provar. Portanto, é necessário haver uma consistência, e a consistência faz-se através de programas ou de sistemas que permitem manter essa consistência ao longo dos diferentes órgãos de uma empresa e da organização. E a consistência tem que estar desde o trabalhador à gestão, à administração e à auditoria, no Ministério do Trabalho, cá fora. E toda esta consistência ela tem que existir e tem que ser límpida e clara para que rapidamente o auditor do Ministério do Trabalho não precise de ir à empresa. Ele consegue saber toda a informação do que está a passar sem necessidade de se deslocar ou de pedir a alguém como é que funciona. Digamos, e a inteligência artificial permite fazer isto também. Portanto, estão aqui 3 aspectos que eu digo que são fundamentais para a eficácia da ergonomia, para a eficácia dos ergonomistas e para aquilo que é uma intervenção que utiliza a inteligência artificial. Podemos discutir mais tarde se isto vai substituir os ergonomistas ou não. Não, ele vai potenciar os ergonomistas, vai fazer com que eles sejam mais eficazes do que aquilo que eles são agora. Continuando, bem, isto motivou-me então a desenvolver um software, que é este, chama-se GRP, Gestão de Riscos Psicossociais no Trabalho. Okay? Ele está a ser apresentado em primeira mão, a nível internacional, okay? Portanto vocês têm
o privilégio de serem as primeiras pessoas que estão a ver este software, okay? Ele ainda não foi lançado, ele ainda está numa fase ainda de teste, okay? Mas vocês vão ter o privilégio de não só ver, mas também criticar, ok? As críticas são ótimas para nós, são boas, portanto, as críticas, os comentários, e se quiserem os elogios também, a gente também fica feliz. Mas de qualquer forma, portanto, é uma oportunidade para nós e é uma oportunidade também para vocês. Isto vem na sequência de todo o discurso que eu tive anteriormente, ok? Ele não é apenas um instrumento de avaliação, ok? Avaliações excepcionais são boas, mas a avaliação, só para a avaliação, para fazer um relatório, não chega, ok? A avaliação são boas, mas as avaliações têm que ser eficazes e rápidas, têm que ser momentâneas. As avaliações são boas, mas elas têm que estar disponíveis em tempo real para toda a empresa, para tomar as decisões de uma forma eficaz. E isto, digamos, foram os elementos que me inspiraram no desenvolvimento deste software. Portanto, ele é, na realidade, um instrumento de gestão de riscos psicossociais no trabalho. Okay? Que é outra crítica que eu fazia também, não há instrumentos de gestão ou é difícil fazer essa gestão dos riscos psicossociais no trabalho. Gestão significa intervir e controlar essa intervenção em tempo real. Ok, então começamos aqui pelo software. Ele tem 3 componentes, 4 aliás. Tem uma componente que é a componente do trabalhador, ou colaborador, se quiserem, e que é o módulo dele, de entrada. Tem uma componente do responsável pela segurança, ou do gestor, ou alguém que seja responsável por essa área na empresa. Tem um módulo da administração, que é alguém que está no outro cargo de supervisão e que quer saber o que é que se passa na própria empresa. E depois tem o módulo dos clientes, isto é, quem vende o software ou quem coloca o software no próprio mercado. Okay? Eu vou aqui falar basicamente nos 3 primeiros e como é que eles foram criados e porque é que foram criados também. Vamos começar aqui pelo módulo do trabalhador. Isto é o acesso primeiro ao trabalhador. Portanto, o acesso do trabalhador é feito através de um código. O código aqui serve também para nós controlarmos que estão a entrar naquele momento. Neste caso específico é um código que pode ser dado ao trabalhador ou é um código, um QR Code que está colocado na cantina, junto ao posto de trabalho dele, no sítio qualquer, em que ele aponta o QR Code para ali e responde. Okay? E é um processo de entrada em que é anónimo completamente. Portanto, nós não sabemos quem é que está a responder. Apenas sabemos qual o setor em que ele se encontra. Né? Portanto, temos que saber qual é o setor. Mas, de resto, ele tem anonimato completo da informação que é colocada. Toda a informação é encriptada e, portanto, ele não pode ser retirada. O software é fechado. Eu não sei quem é que respondeu àquela questão. Caiu agora aqui deste lado. A apresentação caiu. Podem ver. Pronto, um aspecto importante aqui, que está ligado com este aspecto, é como é que nós envolvemos o trabalhador a colaborar. Okay? Nem sempre é simples, não é? A gente dá um questionário para ele e ele, mais um questionário, mais um elemento, mais uma chatice. Eu posso usar alguns termos de português que vocês podem não perceber aqui e se utilizar, avisem-me, por favor, porque há terminologia, embora eu tenha muito para trabalhar comigo, e também nasci no Brasil, não é? Mas há a terminologia que chatear existe aqui também, não há problema. Sim. E na realidade, uma das fases é como é que nós motivamos o trabalhador a participar. Uma das críticas que normalmente eu tenho, sempre nas empresas, é dizer assim, mais um, vai fazer entrevistas, vai fazer análise, mas não vai servir para nada. E isto é mais um trabalho. E os sindicatos dizem, estamos a ser enganados, não é? Isto é uma política de terra queimada, isto não serve para nada, é mais um que vem para aqui fazer, e isto não dá, porque não vai haver conclusão nenhuma. Isto porquê? Porque muitas vezes o trabalhador, quando responde, ele não sabe para que é que aquilo serve, nem sabe o que é que está a acontecer. E o que nós fizemos na realidade foi 2 coisas. A primeira coisa é explicar a importância deste questionário e a importância que isto tem para a própria empresa. Okay? A precisão da segurança depende da sua voz, da voz do trabalhador. Não procuramos respostas certas, procuramos a realidade da sua participação, vai ajudar a contribuir para o diagnóstico que será estatisticamente válido para poder funcionar. Depois temos ali uma outra janelinha que diz assim, confiabilidade atual, isto é,
o sistema só faz estatística se nós tivermos um mínimo de trabalhadores a responder. Para quê? Para termos alguma escala, para podermos ter alguma solução. Isto é, na realidade o que ele está ali a dizer é que ainda faltam alguns trabalhadores responder e que é importante que participem, que respondam. Para quê? Para obterem um resultado. Depois de assim, a sua contribuição está pendente, ao responder vai acrescentar mais dados, isto vai nos permitir então ter informações mais rápidas. Okay? Há uma informação ligada com privacidade, portanto a privacidade é garantida, cá está, se for uma pessoa a responder eu sei que foi ele que respondeu, não, ele só conta quando houver, eu posso dizer quantos, eu estou a pôr 5, mas depois depende dos setores, nós determinamos qual é o número de pessoas mínimo para que o sistema dê resultados, isto é, faça uma análise de risco, só com uma pessoa não conseguimos escala suficiente para isso. Okay? Outra forma de motivar o trabalhador aqui é mostrar-lhe resultados. Portanto, o que é que já foi feito? Existem aqui vários elementos em baixo, segurança e autonomia, retorno e impacto. O retorno é a visualização de tendências. Isto é, o trabalhador tem informação sobre o que é que os outros responderam. Qual é o risco que está associado à empresa? Para mim isso é fundamental. Porque eu, se quero participar, eu tenho que ter feedback daquilo que eu estou a fazer. Ele tem feedback em tempo real do que está a passar. Isto é, qual o clima da empresa, quais os problemas é que estão a acontecer e o que é que a empresa está a fazer naquele momento para poder mudar o trabalho e para haver as mudanças que estão a ser efetuadas. Portanto, ali temos links que nos dá diretamente ao trabalhador a oportunidade de ele poder ver o que é que está a acontecer. Isto é uma espécie de gamificação. Gamificação significa, acaba por ser um pequeno jogo da vida em que eu estou a dar meus dados, mas eu estou a obter feedback em tempo real daquilo que está a acontecer, e eu estou a perceber que, eventualmente, há um colega que já se queixou de assédio e eu tenho a liberdade de também dizer que sim, não tenho medo de dizer que também posso estar associado a esse aspecto, ok? Porque isso vai aumentar o número de dados, vai colocar. Depois podemos falar um bocado sobre isto, porque pode ser usado abusivamente também, ok? Mas de qualquer forma, esta é a informação que é colocada, a amostra é insuficiente, precisamos de maior número de pessoas para poder, a sua participação é aqui fundamental para isto vai desbloquear e vai permitir ir em frente. Outro aspecto é o seu retorno e a transparência. Portanto, acreditamos na reciprocidade, portanto, ao contribuir, você recebe a informação também sobre o que é que está a acontecer na empresa, e isto é a caixinha que se abre, isto é, nós estamos curiosos, as pessoas são curiosas, as pessoas querem saber, okay? E se nós vamos a venda, as pessoas vão querer também entrar no jogo. Queremos criar uma comunidade, que é a comunidade da empresa. Isto é, eu não vou responder o questionário porque me pedem para responder, não, eu estou a contribuir para a empresa, e eu estou a perceber o que é que eu estou a fazer pela empresa e o que é que a empresa está a fazer por mim, pelos outros também. Okay? É fundamental, isto tem a ver com toda a minha experiência no passado, em que se nós não soubermos envolver os trabalhadores da forma correta, eles não participam, eles não estão envolvidos, eles fazem porque têm que fazer e muitas vezes utilizam aquilo como fator de escape para outras coisas que não são as melhores. Portanto, o seu impacto é real, ele também diz exatamente o que é que a empresa está a fazer, o que é que ela prevê fazer, e ele tem toda a informação sobre isto, se quiser obter, se não quiser, ele passa a responder diretamente ao questionário. E nós temos dois tipos de recolha de informação. Temos um que é chamado check-in rápido, que demora 2 minutos a ser respondido, e temos outro que é um diagnóstico estrutural, que demora um pouquinho mais de tempo. O check-in rápido é para responder semanalmente. Ok? Ali, normalmente aqueles relatórios bonitinhos fazem um por ano. Num ano muda muita coisa na empresa, não é? Portanto, mudou. E muda naturalmente, porque agora com a inteligência artificial e com os novos métodos de produção, a empresa pode mudar rapidamente e há mudanças rápidas. Aqui, o reporte do trabalhador é semanal. Portanto, ele, durante a semana, ele vai responder a esse processo. Mas também há um reporte mensal também, mais profundo. Portanto, o primeiro é mais rápido, apanha as variáveis mais rápidas para nós podermos ter dados. O segundo é mais profundo, vai demorar um pouquinho mais de tempo, mas a experiência também nos diz que se nós começamos a fazer muitas perguntas de início, ninguém responde ou distrai-se. Se nós começamos com pequenas perguntas de início e ir aumentando, temos um engajamento do trabalhador bastante mais forte do que, por isso, simplesmente estarmos a dar um grande questionário para poder responder. Vamos aqui pensar então que nós fizemos o check-in rápido, que é 2 minutos. Este check-in rápido
Estão já o menu que é usado, ele tem que basicamente dizer qual é que é a sua equipa, não é? Preciso pelo menos localizar o local, se o turno é de manhã, se é à tarde, se é à noite. Portanto, isto é preenchido todas as semanas e aqui apenas identifica qual é a equipa, a zona e os turnos que estão aqui associados, para termos uma ideia. Temos então duas perguntas ligadas com o construto exigências da carga, ok? E a minha carga de trabalho, o volume é excessivo, e tenho uma escala de Likert em que eu concordo, discordo. Tenho depois aqui uma outra pergunta que está associada também às exigências da carga. Temos depois uma pergunta ligada com o apoio e liderança, ok? E aqui tem muito a ver com qual é o apoio que eu estou a ter do meu chefe e de que forma é que isto permite fazer, mas diário, eu ali, portanto, naquela semana, e depois se o meu esforço é ou não. É muito importante que as organizações reconheçam o esforço das pessoas e com isso também tenham estratégias para, de certa forma, premiar e, de certa forma, reconhecer que estão a fazer um bom trabalho. Nós somos muito bons a dizer mal, mas somos muito maus a dizer bem. Temos dificuldades em dizer bem. O Brasil é um bocadinho diferente, até consegue ser um bocadinho diferente, mas na Europa temos muita dificuldade em dizer isto está bem, parabéns, está ótimo. Não, está mal, tudo mal. E realmente feedbacks negativos existem muitos, feedbacks positivos existem poucos. As pessoas fazem bem o seu trabalho, merecem um feedback positivo. Isto faz parte do user engagement, faz parte daquilo que é o envolvimento na organização. E depois o indicador de estado, uma coisa muito rápida, ali assim, que tem a ver com o nível geral de stress. Okay? Depois eu tenho outros, no mensal, já um maior detalhamento destes indivíduos todos. Este é para ser muito rápido e para nós recebermos se semanalmente as coisas vão mudando ou não, ou se há alguma consistência naquilo que é a resposta que as pessoas vão dando. Até aqui nada de novo, basicamente, não é? Porque nós temos aqui um sistema que nos permite usar um questionário normal, uma escala de Likert, enfim, e com aquilo que é uma opinião rápida do próprio trabalhador. O que eu vou apresentar de seguida não existe, pelo menos que eu tenha conhecimento, ok? Que é a possibilidade do trabalhador, há aqui outro aspecto, desculpem lá, de poder dar a frequência da carga, ou a frequência de cada um deles também, porque é importante também eu saber se isto ocorre, se foi ocasional, ou se isto foi prolongado, ou se isto é contínuo. Isto é muito importante para nós termos depois, para definirmos a questão do risco também. E isto também é colocado em relação ao outro. Okay? Eu esqueci da questão. Isto não é novo. Isto já é colocado. O que é novo é o que eu vou apresentar de seguida. De seguida é algo mais, e aqui é um feedback escrito. Portanto, o trabalhador escreve aqui aquilo que o preocupa, aquilo que ele acha que deve ser colocado e aquilo que pode nem sequer estar escrito anteriormente. E, portanto, ele verbaliza aqui por escrito a sua opinião, o que é que está a passar, o que é que sente, bem ou mal, e, portanto, ele verbaliza aqui estes aspectos. E, portanto, a inteligência artificial aqui o que vai fazer uma análise de conteúdo e vai classificar automaticamente essa informação para a definição da matriz de risco também. Portanto, ela não junta só a informação dos questionários, mas ela junta também a informação que é obtida daquilo que o trabalhador está a escrever. Escreve aqui assim. Okay? E eu vou agora aqui, e aquilo reporta preocupações, reporta problemas, e, portanto, aqui estamos a falar em análise e classificação da informação. Usam critérios também, que usa critérios estabelecidos pelas normas internacionais, em particular pela ISO 4003. Como é que isto é feito? Só agora para terem uma noção. Um exemplo do processamento da informação. Imagina que o trabalhador escreve, não consigo sair da máquina, nem para ir ao banheiro, o ritmo é muito rápido. Qualquer coisa parecida com isto. A AI tem que olhar, a inteligência artificial tem que olhar para isto e tem que classificar esta informação. Okay? O que é que a AI vai dizer? Ela vai dar logo uma pontuação a nível de fator de risco e a nível também de prevalência. Ela coloca ritmo de trabalho elevado. Ela vai dizer, o sistema vai extrair desta informação que o ritmo de trabalho é elevado e que a carga é muito quantitativa. Ela automaticamente vai usar a inteligência artificial para classificar a nível de outra, okay? Eu é que digo qual é aquela que eu quero, e vai dizer qual é o diagnóstico normativo, é o ponto 6.1.2.1 da norma, organização de trabalho, ritmos e pausas. E, portanto, ela automaticamente dá a informação que para o ergonomista seria complicado, estar ali à procura, ela automaticamente classifica e dá a informação. E depois diz, a ação primária deve ser organizacional, implementar pausas técnicas obrigatórias 10 minutos em cada 2 horas. Mas ela dá outros elementos também para além deste, ok?
Isto basicamente explica um pouco como é que ela faz a inteligência artificial para classificar a informação e para depois dar a informação útil rapidamente ao ergonomista. O secundário, o terceiro, seria formação sobre gestão de fadiga e ergonomia cognitiva. Outro exemplo, o trabalhador diz: tenho medo de falar nas reuniões porque gozam com o meu sotaque. Brincam com o meu sotaque. Tem muito cuidado, às vezes, que o português de Portugal e do Brasil têm significados bastante diferentes, não é? Rapariga em Portugal é uma moça, a rapariga aqui pode ter um significado diferente, não é? E, portanto, ali usar a brincar com as pessoas. Portanto, tenho medo de falar em reuniões porque brincam comigo ou porque brincam com o meu sotaque. O que é que está aqui? A pontuação é considerada um nível crítico. Porquê? Porque o sistema extrai aqui uma questão de assédio, respeito ou apoio dos colegas. O que a norma diz é que o diagnóstico normativo é que identifica um fator crítico e diz quais são o momento da norma que diz e refere que é fatores sociais, assédio ou intimidação. E depois dá aqui duas soluções, uma primária, que é estabelecer canais de denúncia, norma independente, ou então um workshop obrigatório sobre segurança, inclusão para a equipa de liderança e para as pessoas perceberem que não podem ter este tipo de discurso para as próprias pessoas. Okay? E temos aqui um exemplo concreto para verem como é que ela pega nisto. Ela pega neste dado e pega no outro para depois gerar o seu fator crítico. Existe aqui um problema que é o seguinte: imagina que o trabalhador, no questionário, marcou, em relação à questão de se sentir humilhado pelo supervisor, marcou um fator menor, isto é, não valorizou tanto. Mas quando escreveu, valorizou mais. A IA vai também fazer este cruzamento dos dados entre aquilo que ele respondeu no questionário e aquilo que ele respondeu da forma crítica e vai valorizar, o veto é valorizar o que ela escreveu e não o questionário. Porque o questionário, as pessoas podem não perceber muitas vezes o questionário e podem ter ali alguma dificuldade nessa interpretação. E ela aqui, o veto que ela coloca é esta resposta que está aqui a ser colada. Portanto, isto assegura situações de violação graves de conformidade, portanto, que podem estar diluídas em estatística. E o que nós queremos aqui é saber exatamente o que é que se está a passar. Okay? Portanto, duas fontes de dados, uma fonte de dados ligada com os questionários, uma fonte de dados ligada com a análise de conteúdo, aqui já utilizando a inteligência artificial de forma bastante profunda, que é capaz de classificar a informação e dar já um conjunto de informações sobre isso. Se nós tivermos o diagnóstico, até agora eu falei sobre o diagnóstico rápido, aquilo que as pessoas fazem diariamente, ou podem fazer uma vez por semana, até se quiserem podem fazer 2 vezes por semana, okay? E temos aquele que demora mais tempo, que é o diagnóstico estrutural, e já tem cerca de 10 minutos de resposta. E aqui vamos mais longe, desde da parte da identificação do local, o turno, e depois temos aqui várias exigências. Para cada construto, portanto, temos 3 perguntas. Temos aqui exigências qualitativas da carga e temos 3 questões ligadas com ela. Temos 3 questões ligadas com o ritmo de trabalho. Eu não vou estar aqui a ler as questões todas porque vai ser fastidioso e vocês algumas delas já as conhecem também, na realidade. Portanto, isto aqui não inventei nada. Isto está dos questionários que são validados e que são utilizados internacionalmente, portanto, sem problema nenhum. Influência e autonomia, clareza e conflito de papéis, previsibilidade e conflito de papéis, apoio da chefia, apoio dos colegas, qualidade da liderança, organização, justiça organizacional e conflito de trabalho, vida profissional e tempo de recuperação. Portanto, que é dado ao próprio trabalhador. Acho que é o último, ok. E depois temos a frequência dos construtos anteriores também. Portanto, como estão a reparar aqui, este é um questionário muito mais profundo, que já vai mais longe em relação às perguntas que são feitas e que já permite ter uma informação mais profunda. Este é o questionário que normalmente é feito uma vez por ano, ele aqui é feito uma vez por mês. Okay? Mas é feito que o trabalhador vai perceber que ele está a dar um input que já está a servir para alguma coisa, okay? Porque ele recebe todos os inputs das respostas que os colegas fizeram, que o setor fizeram e o que é que a empresa está a fazer para, eu já vou explicar como no momento seguinte. Temos depois a mesma área que eu expliquei há pouco, portanto, em que eu posso reportar os problemas e que posso escrever
o que se quiser em relação a esta informação. Claro que podem pensar assim, imaginem que o trabalhador resolveu xingar a organização ali, não sei quanto, ou sei lá, fazer uma coisa qualquer. Portanto, se a inteligência artificial detecta que aquela informação é maliciosa, não faz significado, ela nem sequer a considera, ok? E, portanto, ela considera apenas a informação que está classificada ao nível das normas internacionais e dos problemas específicos, outras coisas que não têm a ver. A não ser que eu diga que eu também quero que a minha máquina não funcione ou outra coisa qualquer, enfim, e pode também ser colocado, neste momento está tudo em aberto, porque o software está também em desenvolvimento. Mas, de qualquer forma, aqui o que é importante é dizer. O que é importante aqui também é pensar, também é necessário falar com os trabalhadores, que aqueles fatores anteriores em que ele respondeu, ele pode desenvolvê-los aqui um pouco mais. Se ele acha que a chefia não dá apoio, ele aqui pode dizer um pouco mais porque é que a chefia não dá apoio. Ou os elementos que lá atrás ele referenciou como críticos, ele pode desenvolver aqui e pode pôr um pouco mais de informação. Ele pode escrever na linguagem dele, com erros, que a AI é inteligente, ela é capaz de corrigir os erros, ela é capaz de fazer as coisas todas, não há problemas em relação a esta componente. E ela aqui faz a classificação que eu expliquei há pouco atrás. Bem, imagina aquele trabalhador que acha interessante isto e quer repetir isto várias vezes para tentar criar uma tendência qualquer. Responde a primeira vez, não, ele não deixa fazer isto. Portanto, ele responde uma primeira vez, se eu quiser entrar outra vez, o sistema bloqueia porque consegue datar o IP e diz que ele não guarda o IP, mas ele diz que na realidade não pode fazer numa segunda vez e tem que esperar um bocado, um tempo para depois voltar a responder mais tarde. Isto para evitar aquela tendência que pode existir em alguns trabalhadores tentarem também aqui ludibriar o sistema ou testar o sistema respondendo várias vezes, ou então eu quero dizer que o meu setor é muito mau e vou fazer ali 100 postos seguidas para tentar estatisticamente criar essa possibilidade. E, portanto, neste caso, ele pode estar disponível em 24 horas, como pode estar disponível só daqui a uma semana. Outra coisa para facilitar a vida à gestão, que é gerar os cartazes. Portanto, o software automaticamente produz o QR Code, produz um texto que pode ser customizado e mudado, e é só imprimir o cartaz, ele faz a impressão do cartaz e é só depois colar o cartaz na própria parede. Portanto, isto para facilitar a vida da empresa e rapidamente poder distribuir este processo. Ok, saímos do modo do trabalhador, ok? Para fechar o modo trabalhador, quero chamar a atenção que a minha preocupação foi de como motivar o trabalhador, como dar informação ao trabalhador. Há aqui aspectos que podem ser denominados de críticos, isto é, eu vou dizer ao trabalhador que a organização não está bem. Muitas empresas não querem dizer isso, querem esconder esse aspecto. A minha opinião, na realidade, é que não vale a pena esconder coisas que estão à mostra, que as pessoas sentem, não é? Porque isto não cria confiabilidade, não é? Não cria confiança. Não é? Se está mal, vamos tentar resolver e vamos fazer o esforço para responder. Porque aí eu sinto como trabalhador que algo está a ser feito por mim, que está a haver uma mudança. Senão isto não ocorre, eu tenho que ter o feedback do que está a acontecer, porque ele é fundamental, na minha opinião. Ok, passamos agora para o responsável da saúde e segurança, ou alguém que esteja dentro desta área. Enquanto que o modo do trabalhador não tem password nenhuma, aqui tem password. Portanto, só ele é que consegue entrar. Ele ou as pessoas que estão autorizadas para poderem consultar estes dados, portanto o acesso é protegido por e-mail e por password, e quando ele entra vai obter esta informação que está ali apresentada. Portanto, ele apresenta a matriz de risco, que é uma matriz de calor, ele tem os vários setores da empresa, neste caso foi um dado que eu criei, não é? Agora para apresentar, a logística, a zona da produção A, a zona da produção B, a engenharia, o atendimento, enfim, os setores que estão colocados na própria empresa, e para cada setor daqueles eu tenho a matriz de risco em que cruza a severidade com a probabilidade. Okay? E faz este processo permitindo então que o trabalhador é o termómetro da intensidade e da frequência do problema, enquanto que a gestão define a arquitetura, a severidade técnica e os recursos para mitigação. Portanto, o encontro entre estes dois é que vão gerar o índice de risco. Isto é, não é só o trabalhador que diz o que está mal, a administração, ou alguém responsável, também deve dizê-lo também, porque tem o ergonomista. O ergonomista também pode colocar lá essa informação. E pode também dizer qual é que é o sentimento que a empresa tem sobre isto.
ok? A empresa pode desconhecer que existe assédio dentro da empresa e pode haver aqui um conflito entre um e o outro e, portanto, é importante que se saiba isto, é importante que a empresa tenha essa noção. E, portanto, há aqui, depois vocês vão ver que há aqui um cruzamento de conformidade entre aquilo que é o modelo da organização e aquilo que é o modelo do trabalhador. Mas na matriz de risco ele junta os dois também e coloca os dois dentro deste processo. Portanto, há aqui uma valorização do trabalhador, mas há aqui uma valorização dos profissionais que trabalham na própria empresa. Pode existir um cenário de contradição, isto é, o trabalhador dizer que existe um problema e a empresa e a gestão, a administração diz que não existe. Ok? O que é que acontece neste caso específico? Portanto, no cenário de contradição, portanto, prevalece à partida a voz do trabalhador. Ok? Prevalece na análise do risco. Depois pode haver mudança, não é? Pode haver uma investigação, pode ver o que é que se está a passar. Portanto, a articulação funciona da seguinte forma. Portanto, ele detecta aspectos críticos. Portanto, se o trabalhador reporta, por exemplo, assédio, e a gestão não tenha definido nenhum problema ligado com o assédio dentro da própria empresa, o que é que faz? O que é que a empresa faz? Ela sinaliza aqui, ela põe a voz do trabalhador, mas sinaliza um viés. Ele sinaliza de que há uma contradição entre aquilo que o trabalhador diz e a empresa diz. E essa contradição vai ficar no módulo de administração mais tarde. E ela vai servir para quê? Vai servir para nós percebermos o que é que está a passar. Okay? E pode existir naturalmente este processo de a organização pensar de uma forma diferente do próprio trabalhador. Isto tem que ser mitigado, tem que ser pensado e tem que ser colocado como elemento também de trabalho. Ok, a avaliação é por setor. Portanto, eu posso escolher qual é que é o setor e depois posso visualizar o que é que está a passar. Isto é, ter um diagnóstico daquela situação, que é o step seguinte, que é as coisas não funcionam e o que é que eu posso fazer de seguida. Okay? Eu tenho aqui a explicação que ela é crítica, portanto, porque ela tem valores muito elevados, foram recolhidos a partir dos questionários, ou seja, eu posso até ter um pente fino, menos fino, eu posso obter o checklist a partir do checklist rápido, mais aquele como está o seu trabalho, posso obter só o do check-in ou posso só obter do trabalho. Portanto, eu tenho aqui várias hipóteses naquele menu, aquela janelinha ali, de poder obter informação e verificar se há consistência ou não entre os diferentes elementos. Isto é bom para nós termos consistência nos dados e percebermos se há consistência ou não. Porque se o trabalhador não tem consistência entre a resposta semanal e a resposta mensal, também há aqui coisa que está mal, não é? E temos também de olhar para isto de uma forma crítica e dizer há aqui qualquer coisa que não está a funcionar no sistema e eventualmente tem que fazer uma intervenção junto aos trabalhadores explicando, olha, está a acontecer isto, o que é que se passa? Okay? Pronto. Ele gera automaticamente um plano de ação e este plano de ação, vou ver aqui mais um zoom, o que é que ele tem? Ele tem um plano de ação organizacional, um plano de ação para treino e um plano de ação para apoio. Okay? São 3 tipos de planos de ação. O plano de ação organizacional está relacionado com um conjunto de medidas ou sugestões de medidas que não vão buscar às normas, ok? Ou vão buscar à inteligência artificial, a relatórios existentes e que são passadas para ali. Posso também definir questões de treino, porque muitas vezes também posso ter uma estratégia de definir programas de treino e aí tenho também sugestões sobre os diferentes tipos de formação, os diferentes tipos de elementos que eu posso fazer. Ou então, apoio aos trabalhadores. Posso também ter situações em que eu posso dar apoio ou posso ter. Portanto, tenho aqui uma panóplia de possibilidades que a gestão vai ter que escolher qual é aquela que, de acordo com a gestão, de acordo com os seus recursos, de acordo com os elementos que eles acham importantes, discutirem e dizer vamos fazer este e este. Okay? Portanto, neste caso específico, a combinação que foi dada aqui na logística é máxima, portanto, a probabilidade é alta e a severidade é alta. Portanto, existe uma abordagem sistémica, imediata, as intervenções primárias, portanto, vão à raiz, no desenho. Portanto, há ali uma explicação que é dada também para que a equipa consiga analisar a informação e perceber, dizer como é que nós vamos agir, o que é que nós vamos fazer para desenvolver a ação. Isto é feito para cada setor, ok? E isto está online, em tempo real. Isto é, passado uma semana, se houver outras respostas, isto muda, pode mudar também, ok? Outro aspecto importante é que isto utiliza a inteligência artificial. A inteligência artificial utiliza um sistema de machine learning. Portanto, ela aprende com a informação que lhe é dada. Okay? Se eu lhe der lixo, ela aprende com lixo também. Okay? Nós temos o cuidado de alimentarmos a nossa IA
com os relatórios que nós queremos dar. Eu digo assim, eu quero que faça a análise em função da norma, deste relatório, deste e deste, esta informação confiável para mim. E é esse elemento que ela vai usar para dar a decisão. E não um site qualquer fake ou outra informação qualquer de outro sítio qualquer. Portanto, nós garantimos aqui que a alimentação da inteligência artificial é personalizada para a própria empresa e é personalizada para aquilo que está a ser colocado, ok? Porque ela só toma decisões em função daquilo que ela aprende. Ela não é capaz de inventar coisas, não é? Até inventa. Vamos falar daqui a pouco sobre a alucinação também da IA. Pronto. Eu já encerrei o módulo do responsável da segurança e, portanto, na realidade, o que é que está aqui é identificar os riscos, identificar os perigos, identificar os elementos todos, é dar um conjunto de medidas de ação, é fornecer essas medidas, vão tomar a decisão e eles vão ou não apoiar a proposta. Eles vão dizer, vou fazer isto, isto e aquilo. E esta informação é depois disponibilizada aos trabalhadores em tempo real também. Isto é, quando eles vão responder aos questionários, eles sabem o que é que a empresa está a fazer também. Para mim isto é fundamental, ok? Para evitar aquela dúvida do trabalhador de que isto não serve para nada. E a partir daí ele é engajado diretamente nisto. Se quiserem, eu trabalho em jogos, eu não falei sobre o que é que eu dou, eu trabalho em jogos digitais e gamificação. Portanto, já trabalho nesta área e sou professor de jogos digitais e gamificação na faculdade. Portanto, nós trabalhamos muito com user engagement, com flow, com como é que nós, entre aspas, eu tenho uma área chamada Design for Behavior Change. Portanto, design como elemento de alteração de comportamento das pessoas. Okay? E nós conseguimos alterar comportamentos se trabalharmos de uma forma certa. Claro que eu posso alterar comportamentos para o errado também. Isso também há muitas coisas fake aí pelo mundo também que funcionam nesse sentido. Mas a ideia aqui é utilizar as técnicas da gamificação, que tem a ver com vários modelos, o modelo de flow, o modelo ligado com o engagement, o modelo ligado, há vários modelos ligados com isto que nos permitem criar este processo. E se não há um engagement, não há ligação. Porque depois há aqui outros benefícios ligados com o trabalhador e com a própria gestão. É eles entrarem no espírito da organização. É o time deles, ok? Vai ser o time deles. Eu estou a defender o time deles e é o time deles que está ali em jogo, ok? Portanto, eles são do sistema, não são contra o sistema. Okay? Depois podemos falar sobre isto se quiserem em pormenor. Ok, a administração, okay, é aquela que supervisioniza e muitas vezes o diretor não sabe o que é que se passa na empresa ou não tem a noção do que se está a passar na empresa e se quer ter uma opinião ele vai pedir uma reunião, as reuniões são difíceis de fazer, perdemos imenso tempo em reuniões. Okay? Imensos aspectos burocráticos nas empresas com mais reuniões e muitas vezes as reuniões não são produtivas porque as pessoas não se preparam para as reuniões. Okay? E chegam lá e falam o que lhe apetecem e não deve. Portanto, se o administrador quer saber o que é que se passa, ele vai ao software e tem as informações todas. Se ele quiser um pormenor, ele já sabe como é que há de fazer este processo e é esse pormenor que vai ser discutido. E as reuniões têm que ser reuniões rápidas porque há mais trabalho a fazer e aqui a AI traz também uma vantagem em relação a este processo. Aqui o que é que eu tenho? Tenho aquilo que é o perfil corporativo da empresa, tenho as configurações da IA, em que eu posso dizer qual é que é o objetivo da empresa, quais são as metas estratégicas que a empresa tem. Isto é importante para a IA, para ela saber qual é a meta que a empresa tem e como é que nós a vamos lidar com isto. É importante para um inspetor do Ministério do Trabalho que chegue e vê o que é que esta empresa valoriza como missão em relação a estas áreas, ok? E o próprio trabalhador vai saber também qual é a missão da empresa em relação a este aspecto. As coisas são límpidas e claras se nós queremos entrar todos no mesmo jogo, estamos todos no mesmo barco. Se não quisermos, isto não funciona, ok? Ali está uma empresa alfa, eu posso também dizer, portanto, que é a empresa que está, o nosso cliente, posso depois aqui ter critérios de severidade e os critérios de severidade podem variar de empresa para empresa, ok? E aqui é a própria organização que define aqui quais são os critérios de severidade que considera para aquilo e quais são os critérios críticos que ela considera como importantes, ok? Isto porque nós não estamos só dependentes da inteligência artificial, nós temos o fator humano, a decisão é sempre humana e o critério é humano, não podemos dar tudo à inteligência artificial. Ela serve para nos ajudar, para potenciar, para sermos mais rápidos, mas informações críticas, decisão e critérios para a decisão é a organização que os define. Não pode ser a IA que vai definir aleatoriamente este processo, ok? E ela depois vai dar o seu diagnóstico em função desta informação. E, portanto, esta informação é importante para quê? Para a auditoria também, porque a auditoria do Ministério pode chegar e pode saber o que é que esta empresa está a colocar como importante
Porque o que ela considera como importante é aquilo que a IA a inteligência artificial vai utilizar para a intervenção que ela vai depois desenvolver depois. E para os planos de ação que ela vai desenvolver também. Okay? É possível, e podemos aqui definir então os critérios de severidade e, portanto, quais são as reações de risco não episódicas, que são reversíveis, que existem na empresa, e aqui a análise ergonómica tradicional do trabalho, ela é importante, é alimentado, as empresas já têm estes dados, ou empresas externas que prestam consultoria podem também preencher estes dados, e devem preencher estes dados aqui assim. As situações críticas e catastróficas também devem ser colocados aqui, para tudo ser claro, para que nós percebemos, e a própria IA perceber onde é que ela deve valorizar ou não valorizar o próprio processo. Claro que numa situação de auditoria isto também é importante para o técnico do Ministério do Trabalho chegar aqui, olhar e ver, ok, porque eu posso tentar enganar o processo, eu ponho aqui uma coisa que é severa, que é catastrófica, e eu digo que não é catastrófica, não é? E depois eu vou ter que justificar, de acordo com a lei, não é? De acordo com o ecossistema, o que é que está a acontecer e porque é que eu estou a fazer isto. Significa que a empresa não está a trabalhar bem, ou não está a definir prioridades da forma correta. Definição de prioridades não é feita pela inteligência artificial. A prioridade é definida pela gestão, é definida pelas pessoas, ok? Não substituam a IA para fazer isto, porque senão estamos todos tramados em relação a isto. Decisão, critérios, são humanos. Perfil corporativo também é importante, define qual é que é as metas da empresa, a questão se há tolerância zero ou não em relação ao assédio, se há um foco na ergonomia cognitiva, se há um foco em outros aspectos, e vai fazer com que o motor de inteligência artificial privilegie essas informações para fazer a análise de risco, e para escolher a informação e para dar até sugestões que estão colocadas. Eu posso dizer a AI, eu não tenho muito dinheiro, eu não quero soluções que ultrapassem o valor X, e ela depois também vai levar isso em conta naquilo que é o processo de colocação. Claro que o auditor do Ministério do Trabalho também chega ali e vai ver, a empresa não está a investir nada nisto, e também não é bom. E, portanto, há aqui também uma forma pública de se poder mostrar o que é que está a acontecer. Eu sei que é discutível esta parte, ok? E gostava do vosso feedback também. Outro aspecto importante é alimentar a AI. Eu posso alimentar a inteligência artificial com artigos, com relatórios que eu acho que são importantes, ou com informação que são importantes, porque eu vou, de certa forma, dizer assim, é aqui que eu quero que ela tome, é aqui que eu quero que ela tome o processo de tomada de decisão. Eu tenho acesso àquele relatório, tenho acesso àquele artigo, seja em inglês, seja em francês, seja uma língua qualquer, põe ali dentro que ela trabalha perfeitamente sem problema nenhum e transforma isso em português do Brasil. Okay? Esta base de conhecimento técnica é fundamental. Ela agora está vazia, o sistema atualmente não está ainda ligado a um servidor. Quando estiver ligado a um servidor, ele armazena a informação lá, ou pode até utilizar informações de outras empresas também, se eu achar que são convenientes para serem lá colocadas. Eu posso pôr casos ou relatórios da minha empresa também, ali, de casos de sucesso anteriores, que também vão, de certa forma, condicionar a AI para que ela não alucine de uma forma que nós não pretendemos. Ok, cá está a questão da alucinação, que é a validação da inteligência artificial. E basicamente todo o processo é claro, ok? Eu tenho os logs todos das decisões, tenho o que é que o trabalhador reportou e tenho qual é a decisão que a AI tomou. E mais ainda, ela é capaz de fazer um auto-checking a si mesma. Ela é capaz de definir qual é que é o critério Golden, Standard, e verificar se ela fez bem ou não. E se ela fez bem, ela vai dizer, ok, fiz bem. Se ela fizer mais, ela vai dizer, não, enganei-me. E significa que eu tenho que pôr mais relatórios, tenho que colocar outras informações para que ela tome decisões corretas, ou então verificar que aquela linguagem que eventualmente ela não percebeu o que é que se está a passar em relação a isto. Portanto, nós temos sempre o controle sobre o processo de tomada de decisão da IA. Eu não sei, e ninguém sabe também, como é que a inteligência artificial toma uma decisão. Isto é, qual é o algoritmo estocástico. Portanto, ele é um sistema de machine learning, mas eu quero saber o que é que levou a inteligência artificial a dar um plano. E onde é que ela foi buscar a informação e porque é que colocou aquela informação. E todo este processo é validado pela própria organização. Não é ela que diz e utilizamos os olhos fechados. Repare, a inteligência artificial, ela é boa, mas ela tem que ser analisada criticamente. Temos que ser capazes de criticar a informação e ela aprender connosco, na realidade. Isto é um módulo de auditoria
e, portanto, neste caso específico tem aqui os KPIs, que são definidos pela empresa, dos planos de conformidade, e que estão colocados, e a partir daí eu tenho o estado de execução. Eu posso saber o estado de execução, posso ter um inventário dos riscos, posso ter um benchmarking da metodologia que é utilizada pela inteligência artificial para obter os resultados, posso ter uma trilha de auditoria técnica, com todos os logs, todas as decisões tomadas, porque tomou uma, portanto, todo o histórico fica guardado sempre no servidor. E, portanto, nós temos o tracking de tudo aquilo que foi feito desde o início até ao final, sem possibilidades que nós podemos mudar, ok? As coisas são límpidas e muito concretas. Portanto, temos aqui uma delas que é a taxa de execução. Portanto, a taxa de execução mostra quais são os planos que estão a ser colocados pela empresa, que foram selecionados pela AI, ou para a própria empresa também, que se inspirou ali e fez uma pequena mudança. E, portanto, qual é a taxa de execução? Quantos elementos estão a ser dados? Temos a eficácia preventiva, que é a percentagem de equipas que apresentaram uma redução efetiva no índice de risco. E isto é feito em tempo real. Eu estou a fazer relatórios semanais, okay, e relatórios mensais, e eu tenho mensalmente qual é o gráfico, o que é que está a acontecer na empresa. Okay? Eu fiz uma mudança e aquilo não está a surtir efeito. Significa que a mudança que eu fiz não é boa. Então eu vou fazer uma outra e vou verificar qual é a tendência que está a acontecer. Há pouco eu falei em flexibilidade, velocidade, tempo real. É isto que eu estou a dizer. Não fazemos uma coisa e vamos esperar um ano o que é que acontece, se é bom ou não. Fazemos uma coisa e a partir de uma semana eu já tenho resultados se estou indo no bom caminho ou não estou indo no bom caminho. Imparcialidade, é outro aspecto. Portanto, a imparcialidade, ela é capaz também de explicar porque é que bloqueou um processo. Se a empresa diz que não há problemas de assédio e os trabalhadores reportam problemas de assédio, significa que há aqui um problema, isto é controlado em imparcialidade, portanto eu não posso mudar o que já foi feito. Portanto, fica tudo gravado, fica tudo colocado. É porque é importante que fique a informação, porque ela não pode ser mascarada, ela faz parte disto. Portanto, se a AI bloqueou qualquer coisa, é necessário que eu saiba o que ela bloqueou e porque é que bloqueou. Inventário dos riscos dinâmicos, e ela faz em tempo real, em qualquer altura, um inventário de todos os riscos, por setor, com os elementos todos, com a informação toda, para que eu tenha uma visão global do que está a fazer. Aqui não é uma consulta, para quem gosta de papel ou quem gosta de relatórios, ela produz o relatório automaticamente, é só carregar no botão e ela faz. Benchmarkings e metodologia, ela explica porque é que tomou as decisões, isto é outro aspecto, e faz também o relatório, o processo todo de tomada de decisão, o que é que foi feito e porque é que foi feito. E depois tem a auditoria, auditoria que é feita, que é todos os logs também que foram colocados. Os logs, o anterior é só as ações que foram feitas, aqui é os logs todos. Todas as interações que são feitas ficam todas gravadas também e que permitem também ter um histórico sobre as boas decisões e as decisões que não foram tão boas, porque aprende-se que o erro, eu digo isto, nas empresas é grave, mas na aprendizagem o erro é bom. Errar significa que eu estou a aprender com o erro e significa que eu vou mudar uma estratégia em função disto e, portanto, não vejo problemas em relação a esta componente. E depois há aqui os elementos que são colocados. A área dos clientes. Quanto tempo é que eu estou já a falar? E o meu relógio está na hora de Portugal. Que horas são? 15. Já estou uma hora mais ou menos, não é? Posso dar mais um pouquinho? Ok. Pronto, a parte do cliente, para vocês agora não interessa, não é? Mas para quem utiliza a aplicação, ela tem a possibilidade de criar clientes, de criar quais são os vários setores que existem na empresa, ela faz controle dos elementos todos, mas ela não tem acesso à informação toda, ela tem acesso apenas àquilo que é a informação do cliente e a criação de um novo cliente, basicamente. Agora não interessa estar aqui a falar um bocado sobre isto, mas ela basicamente é um módulo de gestão de clientes. Ok, eu vou voltar então ao início, ok? E tentar justificar porque é que eu lancei esta provocação no início. Hoje a maioria dos problemas da ergonomia não existe por falta de conhecimento. E se nós tivemos a inteligência artificial, realmente o conhecimento está lá todo, ok? Isto consegue, está lá muito fake também, é verdade, mas se nós somos capazes de buscar o conhecimento que existe, muitas vezes o que não conseguimos é gerir a complexidade do trabalho real, em tempo real e à escala real, de forma concreta. E, portanto, o que nós tentamos fazer aqui é
tentar fazer a gestão desta complexidade. Há aqui um outro aspecto importante também, que está ligado com aquilo que eu manifestei em relação àquilo que é a inteligência artificial, o que é que ela nos traz. Ela está-nos escala, porque isto permite ter a empresa toda a contribuir. Há aqui um aspecto que eu também referenciei e que tive algum tempo a insistir, e vou voltar a insistir, porque é fundamental. A participação só é válida se eu perceber que a minha contribuição efetivamente está a servir para alguma coisa. Se eu não perceber isto, para além de a consistência da resposta não ser boa, ou poder não ser boa, há aqui o problema que está associado com o engajamento do trabalhador para ele perceber o que é que está a passar. E aqui ele tem, em tempo real, toda a informação disponibilizada para ele perceber qual é que é o nível que a empresa tem, qual é o seu nível do setor em que ele se encontra e como é que ele pode contribuir para isto, positivo ou negativamente. E o que é que a empresa está a fazer, porque vai tentar mudar também, vai tentar participar também. Portanto, esta espécie de engajamento envolve o trabalhador plenamente em todo este processo e ele sente-se que alguém está a fazer qualquer coisa por ele, e isto é feito a uma escala de toda a empresa. Outro aspecto é a velocidade. E, portanto, isto é um aspecto, é muito rápido, é em tempo real. E, portanto, sem velocidade, chegamos tarde demais. E, portanto, atualmente as mudanças são muito rápidas, velozes, muito rápidas mesmo, e se não formos capazes de acompanhar a mudança, ou flexibilizarmos em relação à mudança, vai ser muito complicado fazer isto. Finalmente, a consistência também, que está aqui em jogo. E a consistência aqui é que toda a informação nos diferentes setores sejam consistentes, não é? Porque muitas vezes entre a informação do relatório, que é interpretado pela gestão, que depois passa à administração, há ali filtros que são passados, não é? E esses filtros podem, muitas vezes, faz parte do fator humano, ser tendenciosos, ok? E serem tendenciosos significa que não somos consistentes com aquilo que estamos a fazer. E, portanto, a ideia aqui é, na medida do possível, eliminar a subjetividade da interpretação das informações e torná-la o mais clara possível para que não haja problemas ligados com decisões ou de inconsistências entre os diferentes setores. E a consistência começa mesmo no próprio trabalhador. Ele percebe o que é que se está a passar, percebe que há qualquer coisa que está a ser feita em relação a esse aspecto. Ok, e agora para finalizar esta parte, a AI não substitui a ergonomia, portanto a AI na realidade torna operacional, ok? E portanto isto não é para quem acredita que a AI vem aumentar o desemprego e vai fazer com ela se for utilizada de forma conveniente, ela operacionaliza, ela permite criar uma escala, uma velocidade e uma consistência maior do que aquela que existe atualmente. Não é que atualmente ela esteja mal, mas ela não tem ainda a possibilidade de poder em tempo real fazer as alterações, ser rápida e poder envolver todos estes elementos que estão aqui a serem colocados. Ok, agora também para mudar um pouco de assunto, ok? E também aproveitar um pouco a oportunidade para falar um pouco sobre aquilo que eu faço também. Podia ter começado por aqui, mas vou deixar esta parte aqui um pouco mais para o final. Quanto tempo é que eu tenho mais para falar? Sou eu e o professor Ferro no início, não é? Não, vou falar um bocadinho, também me canso, não é? Eu estava a brincar. Eu estou aqui com prazer. Ok, portanto eu sou coordenador do ErgoUX. O ErgoUX é um laboratório de ergonomia e experiência de utilização. Ok? Reparem que porque está ali a experiência de utilização é um bocado estranho, porque a experiência de utilização também faz parte do trabalhador. O trabalho é uma experiência, ok? E a experiência pode ser positiva ou negativa, não é? Somos nós que criamos essa experiência. E o nosso cérebro é muito suscetível de ser modelado e de ser trabalhado, para o bem ou para o mal, ok? Eu não vou dizer agora que seja... Vamos considerar o positivo, não é? Porque existe sempre o verso e o reverso de uma medalha, não é? Existe sempre um bisturi que na mão do cirurgião pode salvar uma vida, mas no assassino pode matar uma pessoa, ok? E, portanto, todos esses sistemas jogam em relação a isto, não é? Portanto, a experiência do usuário, ela é fundamental. E a experiência que ele tem, e se nós potencializarmos essa experiência, significa que ele é feliz, ele está contente, ele percebe o que é que está a passar, ok? Costumo dizer que muitos de nós fazemos esforço severo
e somos felizes quando vamos para a academia. Não é ginásio, agora já mudei, porque a academia no Brasil não existe, no Portugal não existe, é ginásio. Quando vamos para a academia fazemos exercício e estamos lá cansados, mas felizes. Não estou a dizer que no trabalho tenha que ser isso, ok? Estou a dizer que o significado que nós damos aos contextos é um significado psicológico também, mental. E o significado que nós queremos que o trabalhador tenha, e não só o usuário de produtos tenha, seja um significado positivo para eles, ok? E que envolva esta questão da positividade, ok? Claro que nós podemos induzir este processo, ok? Querem ouvir um truque? Imaginem, vocês têm... isto, a experiência foi feita. Isto tem a ver com... uma área que eu trabalho é neurociências também. 2 copos de vinho. O mesmo vinho. O mesmo copo. Controle de variáveis. Num dos copos é dito à pessoa que vai beber que o vinho custou 200 euros. É um vinho de uma safra super especial, espetacular, que foi feita. No outro vinho é dito que é um vinho normal. E ele custa só 40 euros. 40 euros até é caro, 4 euros. Foi 4 euros que colocou. E no fim pergunta-se aos trabalhadores, às pessoas, qual é o vinho que é melhor. Imaginem qual é o melhor vinho? O mais caro, o de 200 euros. Não é? Ok. Nós até podemos pensar, há aqui uma relação que nós estabelecemos entre o mais caro e o que é bom. Mas se nós fizermos ressonância magnética funcional, e ressonância magnética funcional significa nós vermos padrão de atividade cerebral, nós temos o nosso cérebro e temos zonas, e há uma zona, a zona do prazer. Okay? A zona do prazer é ativada quando temos prazer. E, por incrível que pareça, a zona que é ativada quando a pessoa diz é este que eu quero, é do copo de 200 euros, que é o mesmo vinho, ativa a zona de prazer, e o outro não ativa a zona de prazer. Dá para pensar, não dá? E dá para pensar que muitas vezes nós damos a informação ao trabalhador, colaboramos com ele, levamos a perceber, portanto, se me permitirem a audácia, ativamos positivamente a zona de prazer dos trabalhadores, dos nossos colaboradores. Isto é válido para a nossa vida pessoal também, se quiserem também utilizar isto, ok? Mas é muito importante a forma como lidamos com isto e a forma como mostramos a informação e colocamos. Daí que a experiência do usuário de utilização, eu não ponho do usuário, ponho de utilização, porque ela ocorre porque há uma intenção, há uma utilização, ok? E, portanto, isto é uma das áreas que eu tenho vindo a trabalhar e que é interessante, na minha opinião. Isto, digamos que é um pouco aquilo que nós desenvolvemos no nosso laboratório. Nós começamos na década de 90 com a parte mais de baixo, segurança e saúde e design de espaços de trabalho. Okay? Esta fase inicial, que nós ainda continuamos, atenção, nós, por exemplo, nós temos ali é o metrô de superfície da cidade do Porto, que é uma adaptação do metrô de Milão. Okay? Existiam vários problemas ligados com o metrô que nós resolvemos, okay? E que foram implementados e desenvolvidos, portanto, pela nossa equipa, em ligação com a empresa que na altura estava a fazer isto, que é a AD Trans. Portanto, que é uma empresa internacional de caminho ferroviário. Este foi um dos exemplos, temos vários exemplos ligados com estes elementos que temos aqui, como melhorar a saúde e a segurança através do design. Temos modelos de manequins antropomórficos, trabalhamos com espaços 3D e temos uma mesma linguagem que a engenharia utiliza, que o design utiliza nas suas propostas. Isto é, há ali a possibilidade de nós termos a mesma linguagem quando falamos com ele e o mesmo processo de inter-relação naquilo que são as propostas. Do outro lado, temos o design de espaços de trabalho. E quando eu comecei a trabalhar em ergonomia, a primeira necessidade que eu senti foi não havia instrumentos. Na altura não estava preocupado com a gestão, não havia instrumentos para ergonomia. Okay? Havia muitos poucos instrumentos, havia os instrumentos ligados com os questionários, mas isso não eram suficientes e sentia a necessidade de desenvolver instrumentos. Desenvolvi vários, um deles é o Harsim, é um sistema com um robozinho pequeno em que eu posso, vocês podem calcular as lesões a nível do sistema musculoesquelético, em particular na coluna vertebral, okay? E permite que eu tenha um processo de diagnóstico
quantitativo, que muitas vezes é uma forma de comunicação mais fácil com a engenharia, com a gestão. Trabalham com números, não é? E ele é muito rigoroso em relação a esse aspecto. O professor Veronese tem até divulgado aqui bastante no Brasil o HARCIM. Vai haver um curso de HARCIM agora também brevemente, se quiserem depois falem com o professor Veronese, que ele faz a gestão deste processo, e ele é um instrumento que permite fazer essa avaliação. Temos depois outros instrumentos que já são mais complicados e que foram evoluindo ao longo do tempo. Atualmente nós utilizamos mais biosensores, e desde a monitorização da frequência cardíaca, frequência respiratória, resistência galvânica da pele, atividade cerebral a nível da ressonância magnética funcional. Portanto, todos estes nós utilizamos, claro que em situações especiais, porque uma ressonância magnética funcional é extremamente cara, não é? É usado quando o problema se justifica e quando o financiamento existe para poder fazer isto, mas existem vários instrumentos de monitorização em tempo real. O interessante que estamos a fazer em relação a isto é que estamos a introduzir esses instrumentos com inteligência artificial. Isto é, temos sistemas de inteligência artificial que classificam automaticamente os espaços, as coisas. Eu vou dar um exemplo do trabalho que estamos a desenvolver atualmente. Um dos problemas nas cidades, e aqui no Brasil talvez um pouco também, é o sentimento de segurança das pessoas na cidade, o sentimento de bem-estar. O sentimento de segurança e de bem-estar é dado pela arquitetura. Eu também estou na Faculdade de Arquitetura, já perceberam. E o que é que acontece? Mas isto transpõe-se para o mundo do trabalho também, ok? O design do mundo do trabalho pode ou não impor ao trabalhador um bem-estar ou não um bem-estar. Pode impor ao trabalhador uma situação de segurança ou insegurança. Agora, eu posso utilizar a inteligência artificial para treiná-la em relação a este aspecto. Eu posso treiná-la em relação àquilo que é a verbalização dos trabalhadores em função de diferentes tipos de ambientes e posso depois tentar perceber quais são os ambientes que são percepcionados como mais seguros ou inseguros, ou os ambientes que são percepcionados como de bem-estar e de saúde ou não bem-estar e saúde. Particularmente em relação aos escritórios. E aí temos trabalhado bastante no design de escritórios, em que estamos a trabalhar numa situação um bocado diferente, não é? A nível do espaço europeu atualmente deixa de existir o escritório tradicional e passa a existir o espaço em que as pessoas trabalham. Portanto, empresas como, por exemplo, a Nestlé deixou de ter o posto de trabalho, tem a empresa em que o trabalhador chega, escolhe o sítio que quer trabalhar, o que tiver livre, não é? Isso implica um novo redesign do espaço de trabalho, isso implica pensar, e aliás o que eles querem é gerar a inter-relação entre os trabalhadores. Porquê? Porque em situações de empresas em que a questão do marketing e das vendas tem que estar interligados, eles têm que comunicar entre si. Okay? E a forma de comunicar é o face-to-face. Portanto, ele tem espaços em que criar uma selva dentro do próprio espaço para o trabalhador se sentir bem e para poder comunicar uns com os outros e para poderem fazer isto. E com isto tem uma rentabilidade muito boa. A Google já faz isso também, atenção, isto não é novo. Não é? Temos ainda uma outra hipótese em relação a este design que depois vai fazer ligação com os anteriores, tem a ver com espaços de recuperação. Okay? A própria AI também pode recomendar este tipo de espaços. Muitas vezes, e há já vários, eu estou com um projeto de investigação agora de aproximadamente 250 mil euros, só ligado com este aspecto, que é, e estamos a fazer isso com a Faculdade de Medicina, que é como é que eu consigo criar um espaço dentro da empresa que me permita recuperar da pressão do trabalho, das pressões que estão ligadas na própria empresa. E, portanto, é um espaço de recuperação que não vai resolver o problema todo, mas que vai ajudar também neste processo também do próprio trabalhador sentir que está a ser acomodado, está a ser compreendido pela própria empresa. E temos vários trabalhos de investigação, aliás, temos teses de doutorado que foram defendidas agora há muito pouco tempo ligadas com isto. Temos um sistema que não está a funcionar para o mundo do trabalho, mas pode funcionar para o mundo do trabalho, em que eu aponto a minha câmara para vários pontos e o sistema vai-vos dizer na vossa casa, por exemplo, qual é a proposta de modificação da vossa casa, de forma a que
ela possa dar resposta a alguns requisitos de conforto, de receber amigos, ou do cachorro, ou de qualquer coisa. Portanto, ela é capaz de fazer isto e dar sugestões ligadas com isto. Eu não fiz esse teste ainda para postos de trabalho, mas também pode ser possível fazer, porque o método é a mesma coisa, é o mesmo método, é o mesmo processo em relação a este tipo de elementos. Isto agora é para dizer que o design de postos de trabalho eram no passado muito ligados com a antropometria, ainda continua a ser, atenção, e eu dou aulas de antropometria aos meus alunos também, de ergonomia, na fase inicial, mas ligados com a antropometria, com a ocupação ao percentil 5, 95 e por aí fora, mas atualmente nós estamos num outro nível, nós estamos no nível da experiência do usuário, naquilo que nós podemos ir para além da antropometria. Essa já está basilar, essa já está dominada, agora estamos para um outro desafio que está mais acima. Digamos que aquela que está ali em baixo seria mais a tradicional. Depois, as outras camadas que vão seguindo têm a ver com o design emocional. O design emocional é trabalhado pela nossa equipa e tem a ver com que forma é que os espaços provocam emoções positivas nas pessoas ou reações emocionais positivas nas pessoas. Isto é importante, vocês sentirem-se bem num espaço, porque se não se sentem bem num espaço de trabalho, significa que estão ali contrariados, não é? Se estiverem numa casa que gostam, que está mais felizes, claro. Portanto, este processo é um processo que parece que não é importante, mas é fundamental também para aquilo que é o bem-estar do próprio trabalhador. E o design emocional, nós estudamos isto tudo, desde software até o mundo do trabalho. Portanto, desde a escala do software digital até a escala mais macro. Estamos a fazer isto com edifícios, com espaços grandes, até a escala mais micro, que são jogos. Como é que nós criamos emoções ou avaliamos as emoções durante o período do jogo. Usabilidade e o X é User Experience, ou experiência de utilização. Temos feito vários projetos. Este projeto que está aqui representado com os celulares é o projeto Smart City Sense. Portanto, é um projeto de como é que nós tornamos uma cidade inteligente. Okay? A metáfora para o mundo do trabalho é quase a mesma. Aliás, eu aprendi imenso neste projeto. Foi um projeto que envolveu a Polícia Municipal de Lisboa, envolveu os meus colegas da Engenharia, envolveu a nossa parte da ergonomia e fatores humanos e envolveu uma empresa que é a Thales. A Thales é uma multinacional francesa na área da aeronáutica e da experiência do usuário. Da aeronáutica e da segurança, cibersegurança. Enfim, e aqui envolvemos não só sensores, mas a opinião das pessoas, do citizen, do cidadão. E toda a informação também é cruzada e permite também dar informação aos diferentes setores da cidade sobre aquilo que é. Nós ficamos com esse engajamento do citizen para poder postar, para poder pôr informação e seja os aspectos da usabilidade, seja os aspectos da experiência do cidadão, foram aqui incorporados neste projeto. Jogo e... Está em inglês, desculpem lá, agora que eu vi. Jogo e gamificação. O jogo aqui é importante na vida das pessoas. Nós todos somos jogadores. Não há ninguém que diga que não é jogador. Jogador não significa que vai jogar futebol, ok? É as mecânicas do jogo. Okay? Todos nós gostamos de desafios. O ser humano... Ele está preparado para ter desafios. O jogo são desafios. O jogo são recompensas. O jogo são vitórias. O jogo são derrotas. Não é? Eu tenho uma tese de mestrado de uma aluna que trabalha na área de jogos agora, em que o título da tese foi Eu morro, tu morres, ele morre. Morrer para ter sucesso. Parece um bocado estúpido, mas não é. Porque o jogo, para ser jogo, tem que ser difícil. O indivíduo tem que perder, tem que morrer, não é? Para voltar outra vez a jogar com mais força, para voltar, e portanto esta questão, faltam 5 minutos? Ok, então não vou aqui deambular mais, vou fazer agora um processo mais rápido. A realidade virtual é uma das áreas que temos trabalhado já desde 2006, ok? Somos um laboratório que é reconhecido a nível internacional dentro destas áreas. Publicamos imenso dentro da realidade virtual. Este projeto que está ali é o projeto Nespresso, em que nós criamos várias experiências aos trabalhadores que trabalham no grupo Nespresso, ok? Quando entram no próprio mundo de trabalho. E, portanto, eles vão ter um acidente num espaço virtual e vão refletir sobre esse acidente, ok? Esta foi uma empresa que, quando nos contratou, disse assim: nós queremos uma intervenção vossa, da ergonomia, e eu pergunto porquê? Tem acidentes? Não temos acidentes.
Têm incidentes? Não, não temos incidentes. Então, o que é que querem? Porque nós não queremos ter no futuro. É uma empresa suíça também. Os suíços trabalham com segurança de uma forma diferente, tanto de nós. E o que eles estão a fazer é prever a questão da segurança. Bem, se quiserem mais curiosidade e quiserem ter mais informação, nós temos um curso, agora estou a vender, um curso em Lisboa, portanto um curso de verão, em que temos uma semana, aproximadamente uma semana, intensivo, todos os dias, estão no laboratório, fazem experiências, enfim, em que quantas sessões já houveram, Veronese? Quantas sessões? Por umas 3 ou 4, não é? Quantas sessões do estágio em ergonomia em Lisboa? Quantas sessões? Eu estou a falar muito rápido, já estou a perceber. 100, quantas turmas? Umas 3 ou 4, 7? Pô, mais que aquilo que eu pensava, o tempo passa muito rápido. Enfim, pronto, em que pronto, temos, ou então se quiser eu venho cá também falar para vocês, não há problema. Ok, isto são algumas empresas com que nós trabalhamos. Okay. Empresas ou organizações, temos ali a CAPES, recebemos imensos alunos com a bolsa da CAPES a trabalhar connosco também. O Portugal, a FCT é o equivalente da CAPES também, temos imensos alunos com esse financiamento. O ISHST, que é o Instituto de Segurança e Saúde do Trabalho, que corresponde ao Ministério do Trabalho aqui assim, e também temos vários projetos a trabalhar com eles, e temos projetos também da União Europeia, portanto financiados pela União Europeia. Estão alguns elementos na nossa equipa, nós temos vários external advisors, portanto, pessoas que colaboram connosco, externas, desde os Estados Unidos, Itália, Espanha, está ali uma brasileira também, Vogalta, enfim, temos várias pessoas que colaboram connosco, e enfim, já pediram, olha, está ali um erro de inteligência. Perguntas, respostas, se não houver hipótese, enviem e-mail que eu prometo que eu respondo. Digam que tiveram neste workshop ou neste evento, para que eu recebo centenas de e-mails diariamente e às vezes posso falhar, e se eu falhar, enviem outro também a seguir. Perguntas aqui, presencial, pode ficar à vontade. Para não esquecer. É sobre o questionário. Se apresenta. Se apresenta. Eu sou Regiane, sou educadora física, ergonomista, trabalho na Suzano, aí atendo indústria, floresta. Na verdade, uns 10 anos, assim, ativamente, na prática, vamos dizer assim. No caso, você falou que se a gente chegar no resultado e não tiver dados, por exemplo, de DM para cruzar com o resultado do colaborador, a gente fica com a percepção do colaborador, né? Que a gente tem, principalmente administrativo, é muito subnotificado, né? Principalmente quem trabalha em home office. E aí, como que a gente fica só com a percepção do colaborador, se for algo que de repente é mais sensível, né? Que era um exemplo que tinha ali. Ok. Regiane, muito obrigado pela pergunta. Vamos ver. Quando temos um problema, e isso é um problema, ok? Temos que arranjar a solução para pelo menos tentar arranjar a solução para o problema, não é? E arranjar a solução para o problema é tentar envolvê-los também no processo, é tentar eles perceberem o que é que está a acontecer, não é? Este software já permite fazer um pouco isto, porque eles têm que colocar lá a informação, obrigatoriamente, para o sistema funcionar, não é? E isto já implica que há ali alguma atitude proativa em relação a esse processo. Só dizer que não funciona também não chega, não é? Aqui, portanto, existem medidas. Agora há aqui um processo de engajamento também deles, como é que nós conseguimos desengajar a administração e a gestão a entrarem dentro deste processo, e aqui o processo também é idêntico, mas eles têm, o facto de eles terem acesso em tempo real da informação toda, da evolução da informação toda, deste processo todo, eles entram no jogo rapidamente, porque isto é um jogo, não é? É um game, eles acabam, não o game para se divertir, mas é a mecânica dos games, o flow ligada com este processo, e acho que as pessoas vão naturalmente começar também a colocar. Isto é um processo de Design for Behavior Change, ou Design para Alteração Comportamental. Não sei se respondi à sua questão, digamos que é a resposta possível que eu consigo neste momento. Muito obrigado pela questão. Mais questões? Posso perguntar?
Bom dia para todo mundo. Eu me chamo Luana, sou fisioterapeuta ergonomista. Eu fiquei com algumas dúvidas com relação ao software. Eu vou até já pedir desculpas caso você tenha falado e eu perdi em algum momento alguma coisa, tá? Com relação, eu vi que no começo da aplicação, mesmo o questionário com as questões mais curtas, você preenche lá setor, né, e atividade. A ferramenta tem, o software tem um mínimo de perguntas, exemplo, né, você vai atender uma empresa de pequeno a médio porte, uma empresa de pequeno porte, a gente garante o anonimato, porque qual o mínimo de pessoa para responder o questionário, conseguindo manter esse anonimato, porque às vezes é tão pequenininho, né, e a pessoa vai lá responder o questionário, e qual o mínimo para você ter um N, porque pode ser que você tenha falado, peço desculpas, eu me perdi. Ok, Luana, muito obrigado pelas perguntas. Vamos tentar responder essas questões. O sistema é customizável. Eu é que digo qual é o número mínimo de pessoas para que ele consiga fazer a estatística, ok? Claro que não vai fazer a estatística com 2 pessoas, não faz sentido, não é? E, portanto, eu posso definir 5, posso definir 7, mas depende, o que eu disse, depende da organização, depende do setor, não é? Portanto, se eu tenho só 7 pessoas naquele setor, eu tenho flexibilidade, eu também tenho que pensar 4, enfim, temos que ver o que é que eu posso fazer em relação, o que é que se pode fazer em relação a isso. Portanto, isso é tudo customizável em relação a esse processo. Em relação às perguntas, como ponto de base, as perguntas já estão definidas, mas pode-se também ter a possibilidade de gerar outras perguntas, desde que elas sejam pertinentes, não é? Porque também estou a fazer perguntas que não servem para nada, não é? Portanto, na realidade existe um template de início que é este que eu apresentei. Agora, eu estou aberto a sugestões, e depois a própria organização, a empresa que vai ver, está aberta a receber informações, a analisá-la e a introduzir no próprio programa, que é relativamente fácil de fazer. Isto é, a customização, ela pode ser feita de uma forma, também com a AI, de uma forma também mais rápida do que aquilo que era o passado. Vou fazer mais uma pergunta. Por favor. As perguntas, esse questionário que seria semanal, vocês fazem, devem ser perguntas diferentes, abordando domínios diferentes para se trazer um resultado. Exato. Né? E eu entendi um pouquinho que assim, eu também já venho trabalhei numa grande empresa de um ramo hospitalar, e a gente tinha já um questionário, um exemplo, que fazia pergunta com domínios específicos, visando aí essa pesquisa de clima direcionada. A minha pergunta é, porque a gente não vai se basear totalmente em questionários validados. Tem algum impacto no resultado? Ok. Porque, por exemplo, a gente até usou... Sim, é uma boa questão que está a colocar. É uma questão muito pertinente. Eu não falei sobre isso, porque estava à espera que me perguntassem. Ok? Isto tem a ver com o paradigma da validação. Portanto, a validação, o que é que significa? Que eu tenho vários tipos de validação interna e validação externa, ok? A validação interna é se as pessoas percebem as perguntas, se perceberam as perguntas ou não perceberam as perguntas. Eu posso ter uma pergunta feita em português de Portugal que tem um significado diferente para o português do Brasil, ok? E temos que ter esse cuidado também de tentar perceber, ou pelo menos tem que ter alguém daqui que olhe para aquilo e verifique. Normalmente os testes que são feitos, o alfa de Cronbach, são testes de consistência também, na realidade, das respostas. Portanto, na verdade, eu não inventei a roda. Atenção, as perguntas que eu estou a colocar, elas são usadas dos questionários que estão validados também, que existem também por aí, ok? Agora, este especificamente não está validado nesse sentido, ok? Mas essa validação é uma validação interna. Esta validação interna significa que o trabalhador percebe ou não percebe. Como nós estamos a utilizar isto diariamente, semanalmente, isto vai começar a recolher dados muito rapidamente. E muito rapidamente nós vamos conseguir também verificar que há ali qualquer coisa que não está, e a mudança é feita ali de imediato também, este processo, porque é um processo que está em construção, em desenvolvimento. Depois, a outra questão da validação tem a ver com a constituição de escalas, não é? E eu saber qual é o percentil em que as respostas dos meus trabalhadores estão. Ok, isto é interessante, mas é interessante para dizer qual é o nível de criticidade, mas não é tanto para transformar o trabalho. Portanto, eu foquei muito mais nas questões de transformar o trabalho, das soluções, do enquadramento, de todos esses processos e não utilizar nenhum questionário validado, mas imagine que alguém me propõe assim, olha, eu quero utilizar o questionário validado dali com aquelas perguntas, é só colocá-las lá.
Ele vai ler aquilo na base de dados e, portanto, ele lê e coloca lá. Estas que eu coloquei, em particular as que eu coloquei aqui hoje, que vocês viram, elas são baseadas ou elas são centradas naquilo que é os questionários que são usados e que estão validados, e não é um cruzamento de vários, ok? E mais além disso, ela também foi validada de forma a que o discurso que seja colocado seja percebido para o português do Brasil e não para o português de Portugal, ok? Isto foi o atualmente. Obrigada, eu não tinha nem entendido essa parte que a gente podia customizar. Pode. Tudo pode ser customizado. Tudo o que você disse pode ser customizado. Pode fazer uma? Sim, por favor. Bom dia, primeiramente, Denise. Okay. Primeiramente, parabéns pelo trabalho, assim, te acompanho um pouco. Acho muito bacana. Eu queria, assim, aprofundar um pouquinho. Hoje a gente vai ver a nossa realidade Brasil, condições de trabalho. A gente tem muita coisa precária ainda, né? Aí eu queria sites, não sei, alguma coisa para pensar mais na aplicabilidade mesmo da IA, no dia a dia da ergonomia, pensando nas reais condições que a gente tem aí, que a gente passa na rotina mesmo de trabalho. Pensar um pouco mais prática versus condições precárias de trabalho, que é a nossa realidade. Ok, obrigado pela pergunta. Condições precárias. As condições precárias referem-se talvez a PMEs, pequenas e médias empresas, ou em grandes empresas. O que é o seu conceito de condição precária? Só para eu tentar... Condições precárias, realmente trabalhos que ainda não têm condições mínimas ali. Vamos pensar, hoje a gente ainda tem muita coisa manual no Brasil, né? Então, na hora que a gente pensa em... Nós já tivemos no passado, mas ainda temos muito corte de cana manual, por exemplo. Né? Corte de madeira manual, trabalho em mineradoras, muito manuais. Ok. Então, Se eu puder complementar aqui. Força, obrigado. Só para elaborar um pouco mais a questão, você está querendo saber da IA para o seu uso, ou o uso lá na condição de trabalho, alguma máquina, algum equipamento que vai incorporar IA? São duas vertentes diferentes. Não na condição, vamos pensar de uma maneira mais macro. Como que eu poderia usar a IA para melhorar as condições, pensando em estudos mesmo, em avaliação, diagnósticos? Isso você tem nos dois, né? Sentido. Igual no próprio seu uso, se você incorporar IA na sua rotina, na sua gestão, nos seus relatórios, você vai catalisar isso. Você vai conseguir ter mais sugestões de novos trabalhos, de melhorias, igual hoje em dia a gente pensa, mas o que eu posso sugerir? O IA pode rastrear o que tem próximo no mundo e te sugerir algo. Então, assim, aí a IA está com você está usando ela para incorporar no seu dia a dia e aí você dar as melhorias de condições de trabalho com o apoio da IA. E aí tem a IA na máquina, que aí eu falei que é outra vertente, que é, você pode ter sensores, você pode ter dispositivos incorporados nos equipamentos que vão te trazer dados e que podem ser ali programados para te dar alguma variável que seja importante. Igual, você pode monitorar posicionamento de operador, localização via GPS, você tem várias formas de incorporar IA no trabalho. Então tem a IA no consultor e tem a IA no trabalho. Né? E também a integração das duas, obviamente. O que eu perguntei, falou algumas dicas, aí falou, são tantas. Por isso que eu estou tentando direcionar a pergunta. Seria, no caso, a construção de prompts e automação, então, nesse caso, né? São essas duas vertentes que você mencionou. Construção de? Prompts. Você vai chegar lá... Sim, seria o uso de apps com prompts adequados. Te dar as orientações que você realmente precisa. A função do prompt mesmo de comando. Porque a IA não vai melhorar o trabalho sozinho. Na verdade, ela vai te dar dados. Então, por isso que eu perguntei se isso pode ser feito no prompt, e aí você vai trabalhando a IA, né, para ela poder te ajudar a responder determinadas questões, né, e fazendo buscas conjuntas, igual se você hoje perguntar para a IA algumas melhorias, né, envolvendo realidade virtual aumentada, talvez você não tenha contato, mas aí ela te mostra o trabalho Rebelo, né, então ela busca para você sugestões, né, para você otimizar. Aí a questão da engenharia de prompts para fazer o prompt adequado. Aí uma capacitação, ou seja, em você,
Você que vai ter que melhorar a sua instrumentação para que ela te ajude. Né? Melhorar o seu conhecimento no uso para que ela te ajude. Mas também tem a IA na máquina, que é, né, como comentei, né, de trazer algumas das informações. Você falou, a condição precária ela está no que você tem de recurso ou está lá na máquina a condição precária? Então, por isso que eu acho que até ficou um pouquinho vago para a gente, para poder responder, né? Onde que está mais, assim, precário, você imagina? Não, eu acho que eu consigo refletir um pouco mais aqui, aonde que a gente conseguiria aplicar na prática. Hoje eu vejo a IA exatamente como um instrumento muito assim, de tirar dúvidas. Né? A gente acaba tirando muito dúvidas. Eu ainda não consigo colocar ela para ser mais resolutiva, vamos pensar assim, cruzando com a ergonomia. Eu acho que depois de uma palestra regular vai ficar mais claro. Por isso que eu entrei para responder, para já ver se eu já me antecipo o que também eu vou falar, né? Porque aí a palestra dele acho que vai. Aí também se ficar. E tem material complementar também que eu já também vou disponibilizar para vocês, para poder analisar isso. Obrigada. Tem mais perguntas? Tem uma aqui da Mariana Jardim. Agora só responder agora um bocado essa questão, que é basicamente o seguinte. Bem, se tivesse aqui, quando olhou para este software, ele aplica-se a qualquer situação. Ele aplica-se desde comunicação homem-robô, não é? Trabalho com, até a situação da mineração, ou até a situação do carregador de saco de cimento, ou do carregador de botija de gás, ou botijão de gás. Portanto, ela aplica-se em qualquer situação. É assim, se eu for tentar, um dos grandes erros que existem é tentar ir buscar a informação para resolver o meu problema sem perceber o meu problema ainda. Eu vou-lhe contar uma história muito rápida sobre, não é de AI, mas era basicamente o mesmo origem, não é? Uma empresa, uma linha de montagem, e o responsável da linha de produção teve uma formação assim em ergonomia e disse-me assim, eu já tenho a solução para ali, eu fui ver no livro e o livro diz para eu suspender a parafusadora e está feito. E fez isso, e ele, vou fazer isso. E eu digo, olha, vai dar problema, mas daqui a uma semana ligue-me para reportar o problema. E deu problema. Okay? Porque muitas vezes não basta só pegar na AI e recolher uma informação. Há particularidades do meu trabalhador, há particularidades do contexto de trabalho, há particularidade da organização, há particularidade do aspecto financeiro, há várias particularidades que estão ali a serem colocadas, têm que ser todas balanceadas de uma forma sistémica. Okay? E aquilo que eu tentei fazer, por exemplo, com este software, é tentar balancear de uma forma sistémica todos esses aspectos. Claro que eu posso fazê-lo sem software, vai demorar mais tempo a fazer e fazer passagem da informação, mas todos eles partem do quê? Partem daquilo que é o conhecimento do trabalhador, ou pelo menos aquilo que eles reportam, aquilo que é a organização, aquilo que é o ergonomista e a sistematização deste processo todo, de forma a procurar a melhor solução em função da particularidade do problema. A AI, com prompts, ela pode dar uma ajuda e dá uma ajuda, não é? Mas é difícil, mas pode ser difícil chegar lá. Ou então ela vai buscar um modelo do norte da Europa, da Finlândia, que é completamente diferente do modelo do Brasil, não é? Ela vai buscar outros elementos que estão aí associados e às vezes pode haver aqui problemas, mas pronto, mas é um processo talvez mais rápido de tentar obter problemas. E depois também tem a ver com o tipo de AI que está a utilizar. Porque o ChatGPT normal, a versão que não é paga, tem imensos erros. As versões melhores são aquelas que são pagas. Né? E normalmente as pessoas não utilizam essa e restringem-se àquela que não é paga, que tem erros e tem ainda fragilidades bastante grandes. E portanto, né, esse é outro problema que está aqui ligado. Mas eu diria que a resolução parte sempre pelo conhecimento da situação de trabalho. E depois tentar ter estudos de casos que são colocados. Tem uma questão aqui da Mariana Jardim, e isso você até comentou, mas eu vou deixar também tudo claro, talvez eu possa não ter pego no começo. Se é que o software está já disponível para as organizações? Sim, está disponível para as organizações, mas há vários modelos que estão aqui interligados. Nós temos um modelo em que a empresa pode comprar o software e colocar. Temos um modelo em que a empresa apenas usa o software por trabalhador
E temos ainda outro modelo, que é o modelo de quem quiser empreender e quiser financiar este processo e fazê-lo crescer ainda mais. Portanto, tem 3 modelos aqui associados a este processo. E aí ela entra em contato com você? Sim, está aí o meu endereço de e-mail, entra em contacto e nós depois... Depois depende da empresa, depende de várias situações e digamos que, embora eu também seja brasileiro, mas eu vivo em Lisboa e, portanto, tenho que ter representantes aqui no Brasil para depois fazer o apoio e a ligação rápida a esse processo. Portanto, nunca será feita comigo, será feito com representantes aqui no Brasil. Aí nós temos mais 2 perguntas aí. Tá, tudo bem. Bom dia, meu nome é Mariana, eu sou técnica de segurança do trabalho, atuo na área de segurança saúde profissional há mais de 15 anos e agora sou graduando em Ciências de Dados e Inteligência Artificial. A minha dúvida é sobre o software, na verdade, na parte do colaborador, né, de acesso do colaborador. Eu vi que o colaborador ele não precisa ter uma senha de acesso, né, então, e que todo esse detalhe fica de forma confidencial. Ele insere a dúvida dele e a IA faz a leitura e transcreve para o que a ISO recomenda, né, a ISO 45003. Hoje, existe uma relação de confiança entre o colaborador e a empresa, ela tem uma linha muito tênue de confiança. O colaborador ele confia desconfiando da empresa. Então, alguns textos que ele possa incluir, hoje, na era digital, a comunicação escrita, ela se torna uma impressão digital do colaborador. Então, dependendo da forma como o colaborador insere a sua dúvida, mesmo que seja anônima, a forma como ele escreve, ele pode ser facilmente identificado. Um dialeto, uma vírgula fora do lugar, alguma coisa desse tipo. Ao ingressar com essa informação, usando o exemplo que foi dado a questão do sotaque, por exemplo, foi o exemplo mencionado. Algumas empresas são diversificadas com colaboradores, outras nem tanto. Por exemplo, se a gente tiver um colaborador português numa empresa brasileira, ele fica facilmente identificado mesmo no anonimato. Esse texto que ele coloca, ele fica acessível no banco de dados, ou o que as empresas recebem é apenas o que a IA faz o entendimento e a transcrição? Ok, Mariana, muito obrigado pela pergunta, ou pelas perguntas. Na realidade, tudo fica guardado, porque faz parte do historial e fica guardado. As questões do anonimato podem ocorrer particularmente em situações em que temos poucos trabalhadores naquele setor, ok? E aí pode haver um perigo em relação a essa componente, não é? Nesse caso em específico, ou nós alargamos um pouco mais e juntamos 2 setores num, para quê? Para haver uma maior diversidade e aí conseguimos eventualmente, diluir um pouco esse problema. As questões da particularidade da linguagem, eu posso também instruir a AI dela tentar retirar elementos que possam ser identificadores da própria pessoa. Okay? Ou a própria AI retirar qualquer elemento que identifique a pessoa. Mas que a pessoa também não se importa e diz, eu sou Francisco Rebelo e eu não gosto do meu chefe. Né? E portanto a AI eu posso instruir, não há nomes pessoais de pessoas e ela retira só o elemento e só deixa ficar, não gosto do meu chefe. Okay? E é essa informação que é colocada. Okay? Não gosto, e depois ela vai classificar, não gosto do meu chefe em função daquilo que é a norma e vai tentar encaixar onde é que ela faz o encaixe perfeito em relação a esse elemento. Digamos que deverá existir estratégias que são específicas em relação a esse problema. E ainda ontem estava a discutir com o professor Veronese acerca da questão do assédio. O que é assédio e o que é que não é assédio, não é? Porque pode haver situações em que algumas pessoas são mais sensíveis que outras. Para algumas pessoas, se calhar, qualquer coisa até pode significar, pode ser positivo, mas para outra pessoa pode ser negativo. Enfim, como é que nós calibramos esse processo e é colocado? Depois de falar com ele, eu alterei o software com algumas coisinhas e fiz assim, não, se a pessoa diz que é assédio, é sempre crítico e tem que ser investigado e tem que ser visto o que é que se passa. Nem que não seja, mas depois rapidamente vamos chegar à conclusão que não é. Mas quando são coisas críticas, elas devem ser encaradas de frente e devem ser trabalhadas no sentido de se conseguir. Como eu também fiz referência, nós estamos em desenvolvimento, não é? Isto é um sistema dinâmico,
mal se eu chegasse aqui e dissesse isto está tudo fechado e não muda nada, não é? E, portanto, nós estamos abertos a sugestões, estamos abertos a pequenas mudanças que possam ser feitas em ligação com isso. A IA, nessa parte, é instrumento. Se eu a ensinar a dizer eu não quero que haja identificação, eu não quero que haja... ela acaba por dizer. Eu também posso só dizer ao trabalhador para não colocar uma frase completa, mas para colocar o que eu estou a sentir naquele momento. Sinto-me pressionado, sinto-me assediado, e isso é uma frase muito concreta e é difícil conseguir chegar lá. Na verdade, o exemplo que eu coloquei foi um mau exemplo, não é? Porque é um exemplo facilmente identificado e eu aí fui burro, não é? Dou a molha palmatória. Não, eu por acaso foi o primeiro que eu coloquei e eu percebi que esse aí não foi um bom exemplo nesse sentido. Mas sim, mas na realidade temos que arranjar soluções e talvez a solução seja por palavras, só palavras, porque é mais fácil o trabalhador colocar um conjunto de palavras do que está a sentir do que fazer uma frase completa, não é? E com palavras, só palavras, é difícil identificar a pessoa. A não ser que a pessoa dê um erro muito específico ou então escreva da forma como fala, não é? Se é do Nordeste, Oxente, e aí a gente já sabe que é nordestino, não é? Penso eu. Pronto, e depois há expressões paulista que eventualmente são diferentes do carioca. Enfim, pode chegar, mas na realidade eu também posso destruir a AI para ela, quando houver uma expressão idiomática de uma zona, ela transformar aquilo em outra coisa. Então há sempre soluções, desde que se tenha força de vontade e é na mesma. Respondi todas as questões ou faltou alguma? Sim, não. Ok, muito obrigado. Obrigada. Ajudou imenso, a sério. Prazer, parabéns pela exposição, meu nome é Frederico Souza, sou advogado, trabalhista e também higienista ocupacional. E há 7 anos aí tenho que me aprofundar na área de saúde e segurança do trabalho. E aí a minha pergunta é para tudo no Brasil, que a gente sempre fala, vai para onde? Para o judiciário, né? As questões vão ser decididas depois da justiça. Aí quando você fala do track record, aliado, né, à questão da não exposição, né, do trabalhador, a minha questão que eu achei muito legal, o próprio sistema, o trabalho de consultoria para empresas, né, então é interessante ter uma ferramenta assim, mas como que a gente consegue fazer esse track record identificado do trabalhador para que no seguinte caso, não vou nem falar do processo judicial, mas um trabalhador pega um atestado de saúde do CDF, ele fala que teve um assédio dentro da empresa e desencadeou esse transtorno. Mas se eu consigo identificar que desde a admissão dele, desde a avaliação ergonômica, desde o primeiro diagnóstico, tanto o anual, tanto esses periódicos, nunca houve qualquer relato, seria já uma possibilidade de eu já contestar isso no INSS e até depois isso judicialmente. Como que é feito esse atrelamento à pessoa? Eu sei que, pela Lei Geral de Proteção de Dados, a empresa não vai ter acesso a isso. Mas eu consigo produzir essa prova e oficiar, por exemplo, o sistema para que ele me traga esse relatório? É possível eu identificar esse trabalhador todo esse histórico? Ok. O seu nome é Souza Frederico. Obrigado, Frederico, pela questão. Há um aspecto fundamental que é a lei da proteção de dados. Eu não posso associar a pessoa à queixa que ela fez. É para esquecer, não dá para fazer em relação a isto. Agora, a AI pode recomendar ao trabalhador de que ele possa, ele próprio, fazer uma queixa em nome pessoal, reportando o que é que se está a passar, ok? Usando, sei lá, outros processos, nem que sejam externos ou internos, enfim, ou a própria organização tem que proporcionar ao trabalhador a possibilidade dele poder reportar, garantindo-lhe também segurança, enfim, depois tem que ser discutido, cada caso, como sabe, é um caso também especificamente. O que, na realidade, eu expliquei aqui foi que pode haver, da parte da organização, da empresa, um desconhecimento da existência da questão, por exemplo, do assédio, mas pode haver trabalhadores a dizer que existe, pode haver reportes que existem assédio. E basta haver um que o sistema sinaliza logo. Isto foi uma das questões que eu tive a discutir com o professor Veronese. Um chega, não, mas se é crítico, deve ser sinalizado. Ele é sinalizado e a empresa é informada de que isso acontece. E há aqui até uma divergência que vai ficar restada até, não é? E o que a empresa deve fazer? Ela deve fazer deve atuar de forma a que o trabalhador tenha oportunidade, eu não sei quem é,
de dizer, olha, eu não quero, ou o que é que se passa para poder fazer, porque eu só posso ajudar se houver agora aí essa outra componente. Isso o software não está a fazer, não é? Mas faz parte da organização e o próprio trabalhador também, se ele teve já baixa, a organização já sabe. E se a organização não reportou no software de que houve essa baixa e que esteve ligado com isso, significa que essa inconsistência é mesmo uma inconsistência e a culpa é da organização e não do próprio trabalhador, está a ver? E portanto todo esse processo fica no registro e é mostrado como uma incongruência entre aquilo que a organização diz e aquilo que o trabalhador diz também. Pode haver um outro caso que é o abuso da informação, do trabalhador dizer que está a ser assediado, que está a não sei quantos, porque com isso, eu tenho muitas situações em Portugal. Eu tenho uma situação em Portugal em que eu fui também, eu também sou perito nas horas vagas quando tenho algum tempo para poder fazer. E um deles foi um indivíduo que ficou sem o polegar, ok? E desconfiava-se que ele tinha cortado o polegar. E havia até dados concretos sobre isto, porque ele fez um seguro do polegar, ok? Do próprio polegar. E não fez numa seguradora, fez em várias seguradoras. Ele tinha 1 milhão de euros do polegar, ok? E o que eles queriam que eu provasse era que a história que ele contou para cortar o polegar tinha que ser intencional, nunca podia ser porque houve um acidente casual. Porque ele estava a puxar uma máquina e tinha uma roda de corte e era impossível que ele tropeçasse. A explicação que ele deu, do ponto de vista biomecânico, não correspondia àquilo que acontece na realidade. Se eu tropeço, eu vou assim em frente. Se eu tropeço, eu não vou fazer isto, mais isto, e depois pôr a minha mão ali. E, portanto, há situações em que as pessoas, por outras razões, fazem isto. Quando Portugal tinha Angola, Moçambique, estava em guerra, haviam pessoas que davam um tiro no pé. Porque se eu desse um tiro no pé, ficava dispensado de ir à guerra. E, portanto, em não ir à guerra e ter um tiro no pé, eu preferia ter um tiro no pé. As pessoas preferiam ter um tiro no pé. Portanto, há situações deste tipo. E há situações até aberrantes, doentias, porque depois chegamos à conclusão que esse indivíduo também tinha feito um seguro de 1 milhão de euros para a filha pequenina que tinha nascido. Não conto o resto da história, mas, portanto, existem situações patológicas de trabalho, de perseguição, que também são colocadas. Agora, alertar que existe o problema, ele tem que ser alertado. O processo de investigação é feito pela própria empresa e tem que ser colocado pela própria empresa, pelo Ministério do Trabalho, enfim, pelos outros órgãos. Eu não posso, no software, resolver o problema de todos e tenho que garantir a confidencialidade das pessoas. Eu posso sugerir às pessoas, se elas reportam isto, diga assim, olha, por favor, foi a única pessoa que reportou, tem toda a razão, mas siga o procedimento A, B e C, que eu não sei aqui no Brasil qual é, mas se fosse em Portugal seria pôr a empresa em tribunal, ou pôr um processo, ou ir ao sindicato e explicar no sindicato o que é que está a passar, para o sindicato poder agir. E o sindicato pode até agir de forma confidencial ou não em relação a esse processo. Portanto, mas não há softwares. A inteligência artificial não resolve os problemas todos do mundo, atenção. Elas apenas nos ajudam, como o professor Ferro que fez referência. Obrigado. Muito obrigado pela questão. Mas tudo que sejam sugestões deste tipo, enviem-nos, porque são interessantes para nós, porque permitem-nos colocar. Isto está sempre em mudança, não é? Mais alguma questão? Bom, pessoal, acho que vamos finalizar um pouquinho agora. Nós temos aqui uma notoriedade da ergonomia aplicada às tecnologias emergentes e disruptivas, que é o professor Francisco Ribeiro. Então, obviamente, a gente estende o tanto que ele quiser falar aqui, né? Aproveitar essa oportunidade de estar aqui com a gente, compartilhando. Mas a gente vai ainda passar o dia, tem mais coisas que a gente vai interagir, mais informações. Também não dá, né, para esgotar todo o assunto. Não, mas já há outras oportunidades. Então. Não acaba aqui, começa aqui. Não vai acabar aqui. Então a gente é só vocês quererem que há outras oportunidades. Okay? Isso. Então eu queria agradecer ao professor Francisco, muito obrigado por toda essa contribuição. E eu vou dar 5 minutinhos para vocês, por quê? Porque a previsão era terminar meio-dia para almoçar, nós vamos terminar mais tarde para almoçar. Então, por volta de meio-dia e meio, 1 hora. Então, tome um cafezinho. Peço desculpa. Não, mas a gente quer que seja assim mesmo. Imersão é imersão, né, gente? Poxa, a gente vai emergir no assunto. Então, vamos tomar um cafezinho 5 minutinhos, enquanto eu vou preparando aqui.
E já volto aqui para a sala com café, alguma coisa vocês podem, tá? Já volto para a gente dar continuidade.